Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HoffCast. Chegamos no nosso 5º episódio e o último dessa temporada de 6 meses aí que ficamos gravando. Vai chegando ali segundo semestre, quem trabalha na área sabe como que é, as agendas não estão batendo direito, então a gente vai encerrar nesse 5º episódio essa temporada para voltarmos mais pra frente com ainda mais conteúdos para vocês, mas para fechar com chave de ouro, hoje nós vamos falar de um tema que desmistificar esse tema, né, meninas? Sim. Que na área da saúde, às vezes, ainda tem muitos tabus que é sobre vendas. Então, estamos aqui na mesa com a Carol, com a Joyce e a Lô para falar sobre esse tema que é super interessante dentro da nossa área. Arrasou. E assim, é um tema que não aprendemos na faculdade, né, meninas? Não. Na faculdade da saúde, na faculdade da estética, não é ensinado a vender, não é ensinado a empreender. E eu vejo que quando se entra nessa parte do empreender, a parte da venda, quanta crença existe, né? Muita. Vocês passaram por isso também? Sentiram isso também? Nossa. Eu acho que sim. Eu acho que além da faculdade ela não te ensinar a vender, ela muitas vezes te desmotiva a vender, né? Porque são áreas da saúde e falar, porque saúde não se vende, saúde não se coloca preço. Mas eu acho que, assim, estética com certeza faz parte da saúde. Acho que isso aí é um ponto indiscutível. Mas é um serviço que a pessoa compra esperando alguma coisa diferente. Sim. Então, ela tá ali porque ela quer comprar aquele serviço. Sim. É diferente de um pronto-socorro onde a pessoa vai e precisa daquele serviço por um motivo de urgência. Ali a pessoa quer comprar esse serviço. Então, se você não sabe apresentar esse serviço para essa pessoa, que não é um produto, mas é um serviço, a pessoa vai procurar em outro lugar. Porque as pessoas vão querer isso, elas vão procurar de alguma forma isso. E realmente a faculdade, ela não te ensina a fazer essa venda. E muitas vezes ela te desmotiva a fazer essa venda porque fica naquela, porque é saúde e você não pode vender saúde. Mas eu acho que são contextos diferentes quando a gente olha por esse ponto de vista. Né? Sim, eu acho que é uma grande dificuldade para quem sai da faculdade essa parte, exatamente por conta disso, né? De falarem, é a área da saúde, você não deve olhar como vendas, mas, de qualquer forma, estando na área da estética ou não, por exemplo, nós que saímos da parte da odonto, a gente tem que vender de qualquer forma, né? Exatamente. Um serviço. E a gente não aprende nada na faculdade sobre isso. E aí a gente sai com muitas crenças limitantes, de fato. E eu achei que isso me dificultou bastante, assim, no início. Eu tinha muitas crenças e até já falando um pouquinho sobre a área da estética, como são valores muito altos, eu acho que as crenças são ainda maiores, Sim. né, na hora de vender. Então, traz ainda mais dificuldades, porque às vezes a gente... No começo, a gente nem acredita que a gente é capaz de vender aquilo. verdade. E aí fica mais dificultoso ainda. Eu acho que a confiança manda muito, né? Se você não tem a confiança, você... Aí você entra dentro das suas próprias crenças e fica ali, nunca mais sai dali, né? Eu e a Ana, que a gente formou junto, né? A gente fez a mesma faculdade. Eu vejo, assim, pessoas que estudavam com a gente, que parte técnica, parte tudo, são, assim, exemplos, mas que não conseguem até hoje, que a gente tem bastante já tempo de formado hoje, elas não conseguem, às vezes, desenvolver algumas coisas, né? Sim. Por conta de não saber vender, né? Essas De não saber habilidades. se vender, de não Sim. saber mostrar pro paciente o real motivo dele fazer aquilo, né? Então eu falo assim, isso realmente é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, que eu me lembro, a gente teve uma aula sobre isso, que foi bem assim, passado por Bem cima, pontual. bem pontual sobre isso. Que talvez, assim, até um start pra gente abrir a cabeça, alguma coisa assim, né? Mas que não é nem perto do que a gente precisa, o tanto que a gente precisa Sim. estudar pra ter essa consciência de venda, né? E a gente achar que não tá ali explorando o paciente e tudo mais. E ainda mais na área da odonto, a grande maioria sai e abre o próprio negócio, né? Sim. Tipo, busca... Eu acho que, assim, ainda Sim. na biomedicina tem muitas áreas que vão mais pra parte ali do... Sim, hospital, laboratório, do outros CLT. contextos. Né? Já na parte da odonto, eu acho que a gente vai muito direcionado ali Sim. pra ter o nosso negócio, né? Claro que Sim. no início você pode trabalhar sendo prestador de serviço, mas aí pior ainda, porque a pessoa sai totalmente sem saber de gestão, sem Sim. saber de nada, sem saber se vender e acaba tendo essa dificuldade. E aí a gente vê muito essa coisa, né? De somos da área da saúde, a gente não pode vender, a gente tem que
induzir, né? E aí, o que você dá de sugestão para suas mentoradas? Já fala um pouquinho. Claro. Inclusive, deixa eu sintetizar o tema, né? Que eu já cheguei. Já chegou falando. Cheguei falando, nosso quinto episódio hoje é sobre vendas, né? Então, sobre vendas, e entrando no papo que a Ana perguntou, a maioria tem essa dificuldade porque não aprendeu na faculdade e tem muito receio. Só que eu reparei atendendo tanto esteticistas, biomédicas, eu atendo toda a área. Elas têm muito receio de vender por conta de situações que aconteceram na infância ou na adolescência, que elas tiveram um trauma lá ali com o vendedor ou com a pessoa que empurrou alguma coisa, e elas acham que orientar o paciente é a mesma coisa que empurrar um procedimento. Sim. E aí, esse é o meu direcionamento. Eu explico que orientar o paciente ao melhor é diferente de você empurrar um procedimento. E também entro na parte de que vender procedimento isolado aí é muito mais fácil. Orientar o paciente a um planejamento é muito mais difícil, é muito mais complexo. Você tem que ter muito mais confiança para isso, né? Então, teve até uma aluna que ela falou, mas eu não... o medo, a insegurança de vender protocolos, porque é mais difícil do que você vender uma limpeza de pele isolada, para quem tá trabalhando com a parte facial ali, né? Sim. Então, ela pegou e chegou com essa crença para mim. Mas eu falei, mas o que que te deixa com esse aspecto de que a venda é tão ruim? Ela falou que teve um dia que ela e a mãe dela foi numa loja, quando ela era criança, muitos anos atrás, e a pessoa meio que empurrou, ou leva tudo isso, ou tipo, você não é nada, você não é a consumidora ideal aqui pra nós. Só que daí eu peguei e falei, tá vendo que é por conta disso? Não é por conta que você acha que só limpeza de pele é suficiente pro teu paciente, né? Então eu sempre tento trazer muito pra esse lado de vamos entender essa crença que você tem, porque a gente precisa quebrar as crenças pra poder vender, porque tem que ter confiança. E o orientar o paciente é totalmente diferente do empurrar. Sim, mas sabe uma crença que eu tinha muito no início? Era de, nossa, eu não pagaria R$1.000 num preenchimento labial. Porque eu era recém-formada, não tinha dinheiro. E eu falava, como que eu vou vender? Né? Às vezes chegava uma menina lá perto da minha idade e falava, ela não vai. Se eu não tenho, ela vai ter. Se eu não tenho, ela vai ter, né? Então eu tinha muito essa crença. Então eu tinha essa crença limitante, eu não conseguia passar protocolos altos porque eu já imaginava, eu não pagaria por isso? Sim. Então talvez essa pessoa também não vai pagar. E aí a gente acaba limitando mesmo, de fato. Sim. E às vezes aquela pessoa vai. Então até eu tinha essa dificuldade de mandar na lata, de negociar, de vender. Eu já falava o valor, eu já falava o desconto, tudo junto. Todas as informações juntas no Todas as balaio, informações. Né? Quantas vezes? 10 vezes, sem juros, te dou o desconto de 20%. Tipo, eu já jogava tudo junto e às vezes a pessoa olhava pra mim e falava, eu vou fazer no Pix. E eu ficava... Por que eu falei tudo isso? Por quê, né? Por que eu abri todos esses... E o Fábio sempre falava pra mim, espera a pessoa, né, o paciente... Fala que o melhor vendedor, depois que ele fala o preço, ele fica quieto. Ele fica quieto, eu aprendi isso depois. Quem justifica é então, porque assim, tá falando que tá caro, E né? aí, sempre aquela insegurança, na hora de passar o valor também, né? Uma vozinha mirrada, a consulta toda ali, a vozinha mirrada, e o Fábio sempre falava, espera o paciente falar o que ele quer, a partir disso você vai negociando. Porque eu nunca esqueço uma vez que daí o paciente falava, então você me dá... Eu falava, dou, tipo, e as pessoas já estavam prontas pra pagar o valor que eu... Cheio, e eu já induzia esse desconto. Mas é por conta das crenças que a gente acaba tendo. Eu fiz uma mentoria de vendas esses tempos atrás, e aí o mentor, ele falou assim, olha, o primeiro a falar perde. Essa é a regra. O primeiro a falar perde. Você deu o seu valor, se você for o primeiro a falar que tem desconto, você perdeu. Porque às vezes a pessoa estava disposta a pagar o valor cheio. Eu acho que a venda ela é muito vista como empurrar um procedimento, empurrar um protocolo, empurrar alguma coisa pro paciente. Mas hoje em dia eu já vejo a venda mais como, tipo assim, algo para gerar clareza. Porque se você vai, sei lá, fazer uma casa e você vai numa loja de construção e você quer comprar um saco de cimento. O cara vai falar, você precisa do saco de cimento, aí você vai precisar do tijolo, você vai precisar disso, você vai precisar daquilo. Ele não tá querendo te empurrar todos os produtos, mas ele tá te explicando que para construir uma parede você vai precisar do tijolo e do saco de cimento. Então, eu acho que é extremamente importante o que eu vou falar agora, mas eu acho que as pessoas se preocupam muito com a técnica, o que é extremamente importante, né? Nós somos da área da ciência, então a gente precisa disso, mas eu acho que a comunicação que você traz com o seu paciente é tão importante quanto a técnica. Porque se você tiver a melhor
técnica do planeta Terra, mas você não conseguir vender isso para as pessoas, não conseguir comunicar isso para o seu paciente que está sentado na tua frente, de que adianta você ter a melhor técnica? Tem Não uma vai frase, fazer frutos. tem uma frase que eu gosto, é que nenhuma técnica excelente substitui uma comunicação ruim. Então, isso é assim, verdade. você pode ser o melhor, que é o que eu tava falando um pouco, de pessoas que a gente sabe que desde a época da faculdade eram os melhores Nerds. alunos, sabe? Se dedicavam muito e tal, mas a comunicação é ruim. Então, Sim. por exemplo, a gente que é da área da saúde, da estética principalmente, a gente tem o Instagram a nosso favor, porque a gente se comunica com o nosso paciente no Sim. Instagram. Então, a gente fala, né, sobre os procedimentos, fala sobre tudo que a gente pode ali estar oferecendo, sanando as dúvidas, as dores deles, né? Então, eu falo assim, a gente tem que comunicar, porque às vezes o paciente, ele não sabe o Sim. problema dele. Ele não sabe como solucionar aquilo. Se a gente se comunica bem, técnica é o mínimo, né? Mas se a gente não sabe comunicar, nós não vamos ser profissionais que vão serviços e tudo mais. E eu acho que isso é uma obrigação nossa com o nosso paciente. Eu penso que essa parte da venda, uma mentoria também que eu faço, ele sempre fala isso pra mim. Você vender, você atingir mais pessoas na sua cidade, é você oferecer o seu bom serviço melhor. a mais pessoas. Sim. Então, assim, eu faço de tudo pro meu serviço ser o melhor que eu consigo fazer. Sim. Daí eu pego e vou fazer por um cesto de dourados, entendeu? Fui agora, né? Um cesto. Numa cidade do tamanho da nossa. Mas assim, proporcionalmente, Sim, vou você vender quer pra um que mais cesto. Por pessoas que tenham- mais pessoas Sim. não conhecem o que eu tô oferecendo? Que é Então, muito assim, a bom. venda, ela é um bom serviço à sociedade Sim. também. E eu sempre falo também que a venda, você falou essa questão do Instagram, da gente se comunicar, e a venda, ela começa no relacionamento, né? Quando a gente usa isso a nosso favor, principalmente hoje com o Instagram, graças a Deus a gente sempre fala isso, né, em todos os episódios, porque começa muito ali, né? Hoje em dia não tem pra onde fugir. Não tem como Não desvincular tem as como coisas, né? desvincular. E começa nesse relacionamento, porque quando você explica tudo lá no Instagram, às vezes a pessoa já tá te olhando, já tá ali aprendendo com você, já tá te conhecendo, sabendo como que você trabalha, a venda fica muito mais fácil pessoalmente, Sim. porque você não precisa convencer aquela pessoa ali na sua frente. Ela já chega quase que pronta para finalizar essa venda. Você precisa esclarecer ainda alguns pontos, negociar algumas coisas para conseguir fechar a venda. Só que isso, acho que é meio caminho andado já, né? Porque ela já certeza. chega pronta para Eu falo assim que. o nosso serviço. Eu falo assim que é muito triste a gente ter uma profissional que é incrível, maravilhosa, mas que não consegue comunicar esse incrível, maravilhoso pro mundo. E o que eu sempre digo também. Você deve passar muito por isso, né? Não. Porque às vezes você vê muitas Muitas. mentoradas ótimas, mas não Boas. consegue comunicar Muitas, isso. E às vezes uma charlatana que vende um monte. E aí eu falo pra elas, não adianta vocês ficarem, mas por que fulano? Eu falei, mas fulano tá fazendo algo que você não tá querendo fazer. Sim. Tomou uma atitude. E o que eu falo? Imagina a tua paciente sentou ali na tua mesa, ela depositou toda a confiança em você pra fazer uma consulta. E aí você vai e oferece o teu mínimo pra ela. Eu falei, gente, ela parou 1 hora, 40 minutos do tempo dela pra estar ali te escutando. Não é uma conversa no WhatsApp que ela vai estar com os filhos, o marido, tá no trânsito, tá assistindo a novela ao mesmo tempo. Não, Tá ela competindo a atenção, né? Exato, a atenção tá toda retida pra você. Eu falei, ali é hora de você falar, vamos fazer o melhor pra você, eu quero dar o meu melhor pra você. É isso. E a comunicação, ela depende muito da confiança. E aí eu falo, se não tem confiança, tem que trabalhar confiança. E aí entra a parte do Instagram, que eu sempre falo. O Instagram, ele é responsável por várias coisas. Vendas orgânicas, te posicionar muito bem, percepção de valor, criar autoridade. Mas 2 coisas muito boas que eu sempre falo. Educar o paciente e contornar a objeção. Não é nem de quebrar. Porque o paciente, ele já vai chegar, igual a Ana falou, pronto. Ele já sabe como que você direciona a sua consulta, ele já sabe que você só faz Botox full face, ele já sabe que o planejamento com você é através do método X, da assinatura Y que você faz. Então, a pessoa já chega pronta. Você não tem que ficar ali na consulta explicando. Convencendo, usando a sua energia, desgastando. Exato. Né? Então, hoje, quem quer fazer uma boa venda precisa produzir um bom conteúdo. Sim. Uhum. Você falou gastando energia, né? Se a gente não usasse hoje o Instagram a nosso favor, é claro que assim, temos muito a crescer ainda, né? A gente vai sempre melhorando a parte de Instagram, tudo. Mas se a gente não usasse, já pensou se todo paciente, você tivesse que explicar do zero, tudo. Nossa, então eu faço o método tal, e daí eu começo por aqui, começo por ali. Então o Instagram, ele filtra já muito, ele já explica para um grande número de pessoas tudo isso, né? Acho que isso é legal. Eu costumo falar que a consulta,
ela não pode ser um convencimento, ela tem que ser uma condução. Porque é igual a Ana tá falando, quando você conduz o teu paciente àquela linha de raciocínio, ele chega à conclusão sozinho. Sim. E ele não fica naquela impressão de, nossa, ela me empurrou algo. Porque você mostrou o porquê que o paciente precisava daquilo, e aí ele sozinho chegou naquela conclusão de que ele precisa daquele serviço. Porque o paciente, ele vai comprar segurança, né? Ele não vai comprar um procedimento. Se ele não sente segurança em você... Gente, hoje, se a gente não sente segurança no restaurante, a gente não come a comida. Você acha que se a pessoa não sente segurança na gente, ela vai entregar o rosto? Nunca que ela vai entregar o rosto pra gente, se não sentir essa segurança. Então, eu acho que a venda, quando a gente faz aquela venda na cadeira, né, que é a venda mais fácil, porque a gente consegue vender no Instagram, consegue vender no WhatsApp, consegue vender em vários lugares, mas a venda na cadeira é a venda mais fácil. O paciente tá ali, igual a Lô falou, 100% com atenção em você, ele tá pronto pra comprar. Ninguém vai na consulta se não tiver o mínimo de interesse de comprar. Fases até sentar ali. Exato, então ele tá ali, ele quer comprar. Se ele sentir que ele foi convencido, ele pode ser convencido por outra pessoa. Agora, se ele sentir que ele foi conduzido, ele interpretou daquela forma, ele chegou junto com você, aquela linha de raciocínio, aquela tomada de decisão, e aí ele sente segurança em você. Sim. Então, eu vejo a consulta nesse momento da venda, ela tem que ser uma condução e não um convencimento, porque aí gera essa segurança que finaliza a venda, né? Sim, o objetivo é finalizar a venda. O Marco, ele fala assim, qual que é o propósito, qual que é o objetivo da empresa, e é lindo a gente pensar em missão, visão e valores. Mas o objetivo de uma empresa é não falir, é faturar, é ganhar dinheiro. Esse é o primeiro e primordial objetivo da empresa. A gente tem vários objetivos, ajudar outras pessoas, né, levar nosso serviço, melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores, mas a função inicial de uma empresa é não falir, ou seja, gerar lucro. Esse é o objetivo da empresa, gerar lucro. Sim. E a venda precisa ser feita. Então, se a gente desvincular a estética da venda, acabou nossa área, né? Não tem como, acabou nossa área. E essa confiança, eu acho que você deve ver muito essa questão nas suas mentoradas, que você tem acesso a mais pessoas, inclusive, que estão entrando no mercado de trabalho, às vezes é o que falta, né? Então, às vezes a pessoa tem processos bons, bem estabelecidos, CRM, comercial, mas na hora da venda, ali não tem essa confiança. E é o que a gente precisa. Então, isso, claro, é construível, essa palavra existe? Construível. É construível. Porque, realmente, no início a gente não tem tanta confiança, igual eu falei que eu me sentia assim, né? Aos poucos a gente vai construindo, mas hoje eu sei de fato o que eu entrego. Então, eu confio tanto no meu trabalho e eu vivo isso. Eu acho que todas vocês vivem, né? Então, por isso que é importante a gente viver também o que a gente tá vendendo. Então, eu vivi a transformação que a harmonização mudou na minha vida. E a forma que eu fui me posicionando, a forma de me vestir, a forma de me portar, isso foi trazendo cada vez mais confiança de, na hora de uma consulta, eu conseguir, de fato, passar isso pro meu paciente. Então, hoje eu tenho a confiança de que eu sei o que eu vou entregar pra ele, vai mudar a vida dele. De pontos extremamente positivos. E isso faz com que a venda seja mais fácil também. Exato. A venda é a confiança. É, né? Essa confiança. E essa confiança eu também não tinha no início da minha carreira. Eu sei que é diferente do serviço de vocês, né? Sim. Mas no início eu sabia que eu poderia entregar algo bom, mas eu não tinha case nenhum. Então eu tive que ser totalmente convencida desde o dia zero. Eu convencidíssima na frente da pessoa, por dentro eu tava igual um pincher. Toda me tremendo. Mas fora um Doberman, por dentro um pincher. E o que me ajudou muito, mais uma vez, é criar conteúdo. Porque de tanto eu falar da mesma coisa... Você mesmo me convenci. Sim. Entende? Então mas igual, algo, vou abrir uma insegurança minha atual, inclusive. Eu tenho muita dificuldade de vender pra homens. Porque eu não atendo muitos homens, então eu não tenho muitos casos. Chega na hora da consulta, eu não sinto tanta confiança para poder conduzir ele. E aí, muitas vezes, acabo não convencendo na venda. Porque o homem, ele tem, assim, tem que estar muito seguro daquilo pra ele fazer, né? Sim. Ainda mais falando de harmonização facial. E aí, inclusive, esses dias eu fiz uma consulta com um homem e o Fábio, às vezes, fica na salinha do lado que dá pra escutar um pouquinho minha consulta. E aí ele mandava no WhatsApp, fala isso, fala aquilo. Porque, amor, não fala que vai ficar parecendo que ele tá fazendo botox, tipo assim, e eu, realmente, eu tenho essa insegurança na hora, exatamente por conta disso. Porque, às vezes,
como eu não tenho tantos casos, eu não tenho essa confiança, talvez, ainda de entregar aquilo que talvez ele espere, porque eu sei como que funciona, e às vezes o homem tem que conduzir de um jeitinho mais diferente, e é uma insegurança que eu ainda tenho hoje em relação a vendas. E eu preciso... Eu também tenho em relação a homens. Eu tive agora o primeiro homem dentro da mentoria, só que ele é esposo de uma mentorada, eles quiseram fazer juntos, eu falei, não, sócios fazem junto, tal, beleza, mas se for hoje pra mim selecionar um homem pra mentoria, já não é meu público também. Mas eu me sinto super insegura. Parece que sai do seu... Nossa, né? zona de conforto. da zona de conforto. Então, assim, eu tenho também essa dificuldade. Não é meu público, mas se vier, poxa, eu tenho que conduzir pelo menos uma conversa com essa pessoa, né? Tenho dificuldade também. Se tem um público assim, mas eu falo porque a gente acostuma com o público, né? Sim. Eu gosto muito, eu gosto muito de atender homens, muito, muito, muito. Eu atendo bastante homens. Sim. Mas tem um público que me deixa um pouco insegura. São as meninas novinhas. O pessoal mais novo, assim. Às vezes eu olho, eu sempre vejo quem vai entrar por conta do 3D, né? Daí eu já vejo o rostinho. Eu falo, nossa, nessa idade. Que jovem! Que jovem! Porque não é. Porque não é muito meu público, Sim. entendeu? Então, assim, acho que o que a gente não faz com frequência gera um pouco de insegurança. O que eu ia falar pra vocês é que, assim, eu acho que eu fiz um caminho um pouco inverso nesse sentido, porque como eu ia inaugurar a Zuri, que eu fiz muito curso de gestão, essas coisas, a confiança pra venda, tudo isso, e eu fui vendedora há muito tempo, de sapato. Eu trabalhei na Arezzo muitos anos, em Curitiba, não foi aqui em Dourados, mas eu tinha essa intimidade com a venda já, entendeu? Eu gostava de vender, sempre fui uma pessoa muito de venda. Mas assim, então quando eu fui inaugurar a Zurich, né, antes ali eu fiz muito curso, como que eu fazia pra vender tudo isso. Mas eu tinha segurança em vender o que o Yuri fazia. Porque eu saí da faculdade com a Zurich pronta, então assim, eu não tinha segurança ainda no que eu fazia. No me vender, Nos né? meus procedimentos, exatamente. Eu vendi enquanto dona da clínica os procedimentos do Yuri. Agora, os meus demorou aí bastante tempo pra eu ter essa confiança, daí foram muitos cursos e tudo mais, pra eu saber. Hoje é muito natural, igual a Ana falou, a gente sabe o que a gente tá entregando, a gente sabe que a gente pode resolver o problema da pessoa, a dor da pessoa, então é muito tranquilo a gente chegar e ter essa segurança em falar. Então, o que eu vejo, assim, eu vejo são 2 tipos de confiança, né? A confiança em si, de saber se comunicar, de saber conversar com aquela pessoa e direcionar aquela pessoa para o que é o melhor. E também a confiança naquilo que você entrega. Porque quando é recém-formado, a gente Você tem não tá confiável uma naquilo que você insegurança, entrega. né? Então, assim, Normal. não é? Tem procedimentos. E hoje até com a gente, por exemplo, chegou essa semana lá na clínica uma tecnologia nova. Eu fiz cursos dessa tecnologia, tudo. Mas é uma tecnologia nova. Sim. Vão ter ali as percalços no meio do caminho que eu vou vendo. Aqui é melhor, aqui é pior, tal. Então, eu tenho que ter essa segurança logo que chega, pra eu já conseguir vender e já conseguir mostrar, isso é normal, isso faz parte do novo, né? Então, mas assim, eu vejo que são 2 tipos de confiança, né? Tanto naquilo que a gente entrega, daí seja o que for, né? Seja da área da estética, saúde, enfim, o procedimento que você realiza, ou seja, como você vai comunicar aquilo, Sim, né? Acho que são 2 tipos de... E você falou disso e da tecnologia, eu comentei isso também com o Fábio essa semana, porque eu falei pra ele, caramba, eu acho muito legal que eu comecei a fazer tecnologia agora lá na clínica, eu levei o Pixie mês retrasado pra lá, e antes eu nunca tinha feito tecnologia, e era uma insegurança muito grande, eu já até tinha falado com a Lô sobre isso, porque como eu não tenho um aparelho, a gente tem que locar, aí me gerava uma insegurança de, será que eu vou conseguir fazer essa agenda desse dia, né? Então eu tinha essa insegurança, e aí eu tô pra esse mês já, tipo, com... acho que 5 pacientes já fechados da tecnologia, que eu fui vendendo nas consultas, sem ter muitos resultados, sem ter fotos, só que porque hoje eu confio na entrega, e antes eu não confiava. Eu até falei, eu era ateia de tecnologia. Pra mim, eu via as coisas e falava, nossa, não funciona. Então eu não conseguia nem vender, nem falar, nem... Sim. Eu tinha essa insegurança de que eu não ia conseguir fechar a agenda, e aí dei essa oportunidade, vi que os resultados foram muito legais, e eu tive poucos resultados, até porque ele não tem um resultado imediato, só que tem um período, e mesmo assim, hoje nas consultas, eu consegui conduzir o paciente a fechar, sem ele saber como que vai ser o resultado, sem nada, ele totalmente confiando em mim, tanto é que a paciente, essa semana, eu passei o valor, ela falou, nossa, eu fiquei surpresa, eu não esperava que era esse valor, tecnologia, porque às vezes é um valor um pouquinho mais alto, né? E aí eu falei, conduzi ela falou, tá bom, olha, eu vou fazer isso daqui, mas eu tô confiando 100% em você, eu não confio no procedimento e nem na máquina, eu tô confiando em você. E aí eu falei, pode confiar, então vamos fazer. Então é disso, de você
confiar na entrega, isso Sim. vai você É que a gente vende o que a gente gosta, Exatamente. né? Com Gente, certeza. desde a época que eu vendia sapato era assim. Quando chegava um sapato que eu via que eu não Hum. gostava, não tinha santo que Sai. fizesse. Às vezes o paciente vinha, o cliente vinha pedir aquele sapato. E eu pegava e eu já ficava descrente. Se ele pendesse pra outro, eu já ia no outro, entendeu? É difícil a gente vender o que a gente não gosta. E eu acho que na área da estética é assim também. A gente, claro, que olha, cada procedimento é ideal para um tipo diferente de paciente. Mas, por exemplo, eu falo, as meninas lá da clínica, as duas que trabalham na harmonização também comigo, elas são apaixonadas por hidroxapatita. Não vou falar marca aqui, vou falar o nome do... Então, assim, elas são apaixonadas por hidroxapatita. Eu gosto... Mas assim, demora pra eu vender uma hidroxapatita. Eu amo o PLLA, ele é meu xodozinho, entendeu? E quase todos os meus pacientes fazem ele. Então assim, é lógico, eu sei que eles têm diferença, que cada paciente... Mas é muito difícil eu querer indicar eles. Já elas não conseguem quase indicar PLLA. Elas gostam da hidroxapatita. Então assim, é muito o que você acredita, o que você vê de entrega, né? E tudo mais. E é igual você falou, e o paciente confia na gente. Sim. Então assim, a Ana indicando PLLA ou hidroxapatita, o paciente dela vai confiar nela. Sim. Que ela Eu falar vou pra entregar. ele vai ser o que vai dar o melhor Exato. resultado. E é um ponto, né? Você não precisa vender o procedimento isolado. Você vendeu o planejamento para sua paciente. Porque de tanto você falar isso, Sim. ela já chega na sua cadeira sabendo que vai ser um planejamento. E isso fica mais fácil de você conduzir, mas também a sua confiança tá assim, babadeira de tanto que você já falou sobre Sim. também. Exato. Sabe uma coisa que eu pensei agora? Não tem diretamente a ver com vendas, mas pessoalmente falando, me ajudou muito no processo de ter essa confiança de vender. Eu percebi que eu classificava muito os meus pacientes de acordo com a minha régua. E eu acho que entra muito naquilo que a Ana começou falando. Como, tipo assim, no começo da carreira a gente não tem R$1.000 pra fazer um preenchimento. Como que eu vou vender um preenchimento de R$1.000, né? Sim. Então, eu percebi que eu fazia muito isso de classificar o paciente de acordo com a minha régua, a minha percepção. Só que a gente que trabalha na área, a gente tem uma régua muito alta. Porque a gente sabe o que o procedimento consegue entregar no auge dele. verdade. A gente sabe, tipo, a gente tá o dia inteiro sendo bombardeado de conteúdo dos nossos mentores, com quem a gente acredita, com quem a gente confia, com quem a gente se inspira. Então é o dia inteiro a gente sendo bombardeado de casos muito impactantes. E às vezes o paciente, ele não quer um caso muito impactante, às vezes ele quer um caso mais sutil. E eu percebi que isso me dava muita dificuldade, porque eu ficava naquele pensamento de, cara, eu sempre tenho que dar um resultado super impactante, e o meu paciente não tem esse potencial de investimento agora, como que eu vou vender isso? Mas às vezes não era nem o objetivo do paciente. Às vezes ele nem queria esse boom todo que eu tava imaginando. E aí eu comecei a perceber que quando eu parei de nivelar as pessoas com a minha régua, que, igual a Joyce falou, né? A gente vende aquilo que a gente acredita. Eu acredito muito nos preenchedores e nos bioestimuladores de colágeno. E eu indico muito mais os injetáveis do que tecnologia também. E aí, quando eu nivelo o meu paciente com a minha régua de tecnologia, de injetáveis, eu posso tirar a régua do paciente que às vezes gostaria mais de tecnologia. Sim. Falo pela minha mãe. Minha mãe, ela tem artrite reumatoide. Não pode fazer nada das coisas que eu posso fazer. O reumato dela não libera. Eu tempo a vida inteira tomando corticoide. Ela não é liberada pra fazer nada. O que ela pode fazer é tecnologia. E aí eu sempre falava, mãe, eu tô doida pra fazer um bioestimulador de colágeno na senhora. Nossa, como eu quero fazer o botox e os preenchimentos. E ela, tipo, mas eu nem quero mudar muito meu rosto. E aí eu fiz o Pixie nela. Eu falei, eu fiz o Pixie. E eu fiquei, nossa, mãe, achei que o seu resultado não ficou tão impactante quanto eu gostaria. Ela, como assim? A minha pele tá linda. Eu tô maravilhosa. Olha o meu potencial. Porque na minha cabeça, eu fiquei imaginando que 4, 5 sessões dariam e ela tá na segunda agora. Ou fiquei imaginando que 10 ml de preenchedor e um PLLAzinho faria. E ela tava fazendo uma tecnologia, que não significa que é pior ou melhor, só que são contextos diferentes. Sim. Então, quando a gente nivela Entregam o em paciente... tempos diferentes. Exato. É que o preenchedor a gente vê na hora, né? A Exato. tecnologia, ela tem o tempo dela. Quando a gente nivela a pessoa que tá do outro lado da mesa com a nossa régua, a gente limita a pessoa que tá do outro lado da mesa. E isso vai te limitar na venda também. Então, quando eu achava que o meu paciente queria algo muito impactante e eu via que ele não conseguiria investir naquilo que eu estava propondo pra ele, eu falava, então não vou nem oferecer. E ao contrário também, quando eu falava pro paciente, tipo assim, não, só 2 seringuinhas, 3 seringuinhas e um botox, e a pessoa queria um boom de resultado, eu também quebrava a venda. E aí eu comecei a inverter
a ordem dos processos da minha consulta. Hoje, antes de falar o que a pessoa precisa fazer, eu pergunto o que ela quer fazer. Então, eu falo, olha, se eu te mostrar esses 2 resultados, esse é um resultado mais natural e esse é o mais impactante, o que você gostaria mais? Ah, não, esse mais natural. Ah, esse mais impactante. Porque aí eu consigo nivelar na régua da pessoa como eu vou fazer a venda. Sim. E aí isso começou a me dar mais clareza na venda. Então, ela não é somente nessa parte da venda, porque aí a gente tem que lembrar desse exercício, e eu falo que é um exercício mesmo, de você lembrar de não usar a tua régua pra régua da outra pessoa. Sim. Porque nós 4 aqui, a gente vai investir em coisas diferentes, porque a gente acredita em coisas diferentes. Sim. Em N situações da vida, não só na estética. E o nosso paciente é a mesma coisa. Enquanto pra gente gastar 10 mil reais em alguma coisa da casa é de boa, pro paciente gastar 10 mil reais no rosto, fala, nossa, é só isso, achei que poderia ser mais. Ô, Carol, você falando isso, eu vejo assim que isso é importante, mas isso não mostra também só a questão de preço, né? Sim. Isso tá mostrando, por exemplo, assim, quando a gente não nivela o outro pela nossa régua, a questão da gente analisar o que realmente ele quer. Sim. Eu faço o 3D lá na clínica, né? Então, assim, no 3D eu já nivelo um pouco o que é a expectativa dele. Eu brinco assim que o 3D é pra quem é 8 e pra quem é 80. Porque quem não quer nada, eu consigo mostrar ali, a pessoa fala, ah, legal. Ah, dá pra ficar só assim? Ok. E quem quer muito, eu consigo mostrar que dá pra gente deixar bem transformador, mas de forma harmônica, que não fique tão exagerado. Então, eu gosto que o paciente analise isso antes. Mas, então eu nivelo assim a expectativa dele, eu vejo qual é a dor dele, o que incomoda, Igual você falou, pra gente ir por um caminho ou ir pelo outro e indicar o melhor pra ele. Mas isso acho que não tem a ver com preço, né? Não. De por exemplo, assim, aí a gente indicar pouco, porque é o que eu escuto de muita gente. A Lu deve escutar mais ainda, porque ela é mentorando de muita gente. Você indicar pouco porque você acha que aquela pessoa só pode pagar aquilo. Ou você indicar muito porque você fala, chegou de Hilux. Ela pode pagar, eu vou Vai investir. pagar muito. Então, assim, vai do quê? Do que a pessoa tá querendo, podendo investir naquele momento, do que ela quer. Então, assim, acho que a condução da venda é essa. Eu nunca conduzo o meu paciente. Eu tava conversando com uma pessoa que trabalha comigo esses dias isso. Que ela tava me pedindo dica de venda. Eu nunca conduzo o meu paciente de acordo com o que eu acho que ele pode pagar. Eu não vejo com que carro meu paciente chega, eu não vejo... A maioria dos meus pacientes eu não conheço, eles simplesmente chegaram ali. Então, assim, eu não penso o tanto que ele pode pagar. Eu vejo pela dor dele, se ele quer fazer muita coisa, igual você falou, ou se ele quer fazer pouca coisa. E eu mostro aquilo lá. Por quê, gente? Eu penso assim, ó, a gente tem uma régua alta, né? De valores e tudo mais. Mas uma coisa eu ouvi de uma pessoa grande da harmonização uma vez, que é o seguinte, tem gente que gasta hoje em dia um carro popular, 100 mil reais, né? O carro popular hoje em dia é 80, 100 mil reais. Tem gente que gasta 100 mil reais, junta um dinheiro e compra 100 mil reais num carro. Quem garante que um carro é mais importante do que um rosto que a pessoa vai conseguir se vender mais naquilo que ela faz, conseguir um emprego melhor, A gente sabe, a gente passou pela Eu fiz o meu rosto primeiro. Nós que 4. tem um carro. Põe nesse podcast os antes das 4. Não foi, não. Põe aí Memórias nesse que eu apaguei da minha Faz essa Por favor, não edição. façam isso comigo. Os 4 passaram por transformação com harmonização. Então, assim, quem garante? Você entendeu? Eu hoje não faço uma harmonização que dá um preço de um carro popular. Existem harmonizações que dão esse valor. Eu não entrego isso, mas assim... É caro, mas quem garante? O Yuri já fez lente de contato. Relativo. Não é muito relativo. O Yuri já fez lente de contato numa pessoa que chegou de bis. A pessoa tinha uma bis, mas ela queria e o moço fez em cima e embaixo, tá? Mas pra ele valia a pena. Valia porque ele trabalhava falando e tudo mais, então pra ele São era um prioridades, investimento. né? Você entendeu? Ele ia ganhar mais com aquilo, Então assim, a gente não tem como nivelar o valor. A gente tem como nivelar o que o outro tá buscando, né? Então, às vezes a gente quer entregar um full face pra uma pessoa que quer fazer aquilo ali. Mas daí tá a importância da consulta e também da gente se posicionar como profissional. Porque, igual a Carol falou, a gente tá o tempo inteiro... A gente tá na área, a gente entende o que funciona. O paciente, às vezes, Não é obrigação ele dele vê uma saber. coisa pontual, ele é leigo. E cada vez mais eu tento colocar isso na minha cabeça. O paciente é leigo, o paciente é leigo. Porque, às Óbvio, vezes, tem que ser dito. e tem vezes que eu fico, assim, meio irritado, que parece que eu falo 300 mil vezes a coisa e o paciente... ainda não entende, eu falo, não, ele é leigo. Eu que tô entendendo. Porque, às vezes, o paciente quer fazer só o pouquinho,
mas ele tá esperando. A expectativa tá aqui. Ei, o investimento aqui. Ei, só um pouquinho, mas ele tá pouquinho. esperando um bocão de resultado. Por isso que é importante a consulta, a gente conversar, e igual sim. a Carol falou, eu tenho até na minha consulta a pergunta, você quer um resultado mais rápido, que você já quer ver algo visível, ou você quer uma construção, você quer ir aos poucos, você ainda tem receio? É importante entender Legal. isso, porque às vezes ele fala, nossa, eu quero um resultado rápido, mas ele quer fazer 3 ml, e 3 ml não vai entregar aquele resultado Que ele tá transformador. esperando. Né? Porque vamos falar de um rejuvenescimento aí, que a gente Ah. trabalha bastante. Geralmente, a pessoa se queixa lá de bigode chinês, marionete e jaws. Tem como resolver isso com 3 ml? Não tem. São as principais regiões que a gente precisa mexer praticamente no rosto inteiro. Então, assim, é interessante conduzir para daí a gente poder entender. Exato. Então, eu quero sutil. Porque eu atendi uma paciente início do ano que ela precisava de muitas coisas. E aí, eu entendi que ela tinha muito receio. Ela falou, eu quero ir aos poucos. Eu não quero já aquele resultado impactante de Sim. imediato, porque eu tenho receio de mudar, e ela tinha muito assim, por mais que eu tentasse conversar, ela tinha muito receio. Então eu mudei e inverti a forma como eu faço. Geralmente eu sempre inicio com ácido hialurônico, que é o que eu defendo, assim, é o que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que é o que vai entregar o resultado rápido e imediato para as pessoas, quem já quer ir lá uma mudança. Eu começo pelo ácido hialurônico, depois eu vou ali para os bioestimuladores, tecnologias. Nela eu comecei ao contrário. Então, daí eu comecei ali pelos bioestimuladores, a gente fez um botox. Inclusive, ela tá fugindo de mim, eu não consigo que ela venha fazer. Ela tá com pago a parte de ácido hialurônico, ela não vem fazer. Mas tem um E tipo é- de paciente que paga é o de menos. Aham. Ele tem medo de Ele tem medo continuar de depois. fazer. Ele paga, é igual academia. Aham. Eu paguei, eu só não fui. Não foi. Mas tá valendo metade do caminho. Então, por isso que é importante a gente também ter essa parte da Sim. condução e essa Sim. parte da consulta de entender, igual a cara falou, entender o que ele tá buscando, não colocar a nossa régua, mas também se posicionar de acordo com, olha, eu sei que isso é o que vai te entregar o que você tá buscando, porque às vezes eles são leigos e não tem esse entendimento. Né? Tem acho que se a gente for pensando assim e dando, ao decorrer do podcast, dando dicas práticas, né, dicas de venda, Sim. que a Ana falou dessa pergunta que ela colocou na consulta dela, eu coloco uma também, depois que a gente fez toda a consulta, apresentei, mostrei ali outros resultados para a pessoa entender o que pode acontecer. Eu não trabalho com 3D, então eu uso o meu próprio portfólio. Beleza, entendemos, tudo alinhado, apresentei o preço, né? O investimento ali, né? Vamos trocar a palavra para não gerar polêmica. Apresentei o investimento. A gente aguarda, né? São os 4 segundos de silêncio mais Que você tá coçando pra falar alguma coisa, Aham. mas Eu fiz Você uma não mentoria uma tem. vez que daí ele ensinou que você fala assim, eu te dou um benefício de desconto à vista, pode ser uma entrada no parcelamento ou então no parcelamento. Como fica melhor? Diz que cruza a mão e fica olhando pra pessoa aguardando. E aí eu fico com essa, bom, quem fala primeiro perde, então eu apresento o investimento e fico, né? Aqueles segundos constrangedores. A pessoa olha ou ela assusta porque não era o que ela tava esperando, ou ela fala, beleza, vamos fazer. Ou, que na maioria dos casos acontece, Carol, adorei. Entendi que é isso que eu preciso, é isso que eu quero fazer, mas eu não posso investir nisso. Porque o mundo ideal é que todos os pacientes façam tudo que a gente quer, né? Mas não é assim que funciona e a gente sabe. Sim. E aí eu começo a inverter um pouquinho, falo, beleza, então é tudo isso que a gente já sabe o que te incomoda mais, é tudo isso, você entendeu que é isso que você precisa, quanto você pode investir, não quanto você quer investir. Sim. Porque às vezes a gente quer fazer o rosto inteiro e investir Você R$ quer 1.800. investir muito, mas você não pode, né? Exato, você quer... Você Tipo, eu quero comprar um apartamento de 2 milhões. A gente quer um Volvo. Mas a ou ao gente contrário, eu compra vejo também. A Renegade. pessoa quer fazer o rosto inteiro e quer pagar 1.800 do Botox só. Falei, não vai dar, né? Falei, então, quanto que você pode investir? Não, olha, eu posso investir um ticket de 6 mil. Então tá, dentro do ticket que você tem, a gente vai dar prioridade a essa e essa e essa região. Sim. E aí, daqui 60 dias você consegue se organizar pra investir mais quanto? Ah, não, daqui 60 dias eu consigo me organizar pra investir mais 4. Então, aí essa e essa e essa região, a gente vai fazer nos 4 restantes que você pode fazer daqui Você 2 traçou meses. o plano de tratamento, Plano né, de pra tratamento. pessoa. Porque o mundo ideal é a gente conseguir fazer a venda de um full face completo logo de cara. Mas não Mas são não é todos os sempre. pacientes que vão ter esse poder de investimento. Às vezes a pessoa quer, ela entende, ela sente segurança em você, mas ela não pode, gente. Se eu for aí falar pro Marco, a Corpor vai lançar, eu falei nomes, né? Acho que pode. Vai lançar um empreendimento que nem saiu ainda, mas eu sei que vai sair. Eu falei pro Marco, falei assim, eu quero. É tipo assim, 2,5 milhões. Ele falou, tudo bem que você quer, minha Querer filha. não é poder. Mas a gente tá com a clínica, não tem nenhum ano. Eu falei,
Mas eu quero, agora a gente vê se a gente pode, são coisas diferentes. Então a gente apresenta isso pro paciente. Eu falei pro Marco, ainda bem parceladinho, a gente vai pra lua. Então, Um helicóptero. exatamente. Ah, e a gente joga fácil, esse plano de fácil. tratamento pro paciente. Se ele não Sim. consegue fechar Porque tudo daí de uma você vez, a não gente deixa parcela. de mostrar, né? Sim, Eu sim. gosto muito de trabalhar isso na Zurich também. Porque assim, eu atendi uma paciente esses tempos atrás, vou falar meio neutro pra não identificar ninguém, porque às vezes elas assistem, daí elas vão ver que eu falei. Mas eu atendi uma paciente um tempo atrás, ela fechou o tratamento comigo. E assim, foi a venda mais alta que eu já fiz até hoje. Fiz lá o orçamento e tal. Ela precisava de muita coisa. Então, assim, não tinha como eu ir. Eu tinha que ir com várias armas, entendeu? Tecnologia, muita coisa. Indiquei tal, e ela, só que lá na minha clínica eu passo o valor, eu que passo todo o valor, só quem faz o fechamento de parcelamento e tal é a minha comercial, né, a closer. Daí ela foi lá pra Natália, a Natália conversou, ela fechou, daí ela falou assim pra Natália, eu tinha ido 2 dias atrás em outra profissional, e ela tinha me indicado exatamente a mesma coisa, e tinha me indicado exatamente dessa forma. Foi a mesma linha de raciocínio. Mas eu gostei mais do jeito da Joyce, gostei mais do jeito que ela conversou comigo e tal. E o dela deu, tipo assim, mesmo preço. Deu tudo igual, entendeu? Daí eu fiquei pensando, quando eu olhei, eu já vi. Eu falei, gente, vai precisar de muita coisa pra melhorar, entendeu? E ela tava na expectativa alta. Ela queria bastante coisa. Então, assim, eu não sabia que ela tinha... Expressivo. ela não sabia que ela tinha ido em outro consultório, enfim, tudo mais. Mas, você já pensou se eu olhasse e falasse assim, ai, mas Ela eu não não vou vai passar fazer tudo, isso, aham. senão vai assustar. Eu tinha perdido pra outra. Você entendeu? Uhum. Porque simplesmente eu não ia mostrar o que ela precisava fazer. E outra pessoa também mostrou o que ela precisava fazer. Uhum. Enfim, ali na simpatia eu ganhei. Sim. Mas, check, Técnica mas de venda, se... simpatia. É importante. É. Mas se a gente não indica tudo, eu fiquei com muito isso na minha cabeça. Porque uma Ela pessoa fala, que eu nossa, fiquei eu acho com que a Joyce medo... não entende muito bem, né? Eu fiquei com medo de tanto de coisa que eu passei. E eu já sabia que eu ia ter que passar muita coisa. A hora que a gente vê o paciente, Sim, você já a gente pensa. já... É assim, é nítido, né? Na cabeça já vai... A gente já sabe tudo que vai precisar. Sim. Um ou outro paciente, eu vejo assim... Não vou indicar uma tecnologia agora. Eu vou pra Não dá esse, pra esse primeiro. Depois a gente joga... Mas eu gosto de verbalizar já isso com o paciente. Sim. Ó, não vou entrar com colágeno agora com você. Mas futuramente... A gente vai precisar. Eu não gosto que o paciente chega achando que... agora eu já fiz tudo. Vou ficar aí 2 anos sem fazer nada. Não, eu gosto de já falar. Às vezes não tá nem na ficha. Mas eu já sei que nesse Já foi próximo citado, momento a né? gente vai fazendo outras coisas, entendeu? Sim. Mas eu gostei desse caso. Porque eu fiquei assim, na minha cabeça mesmo. Viu, Joyce? Ainda bem que você indicou tudo que ela Se precisava. convencendo. Sim. Tudo que ela precisava ter feito, Faz né? assim, ó. E graças Parabéns pra você. E que legal que você tem esse processo, porque eu acho que ela muitas vezes ela não falaria isso pra você, mas ela falou pra sua Exatamente. closer. Na verdade, assim, os pacientes falam... Eu acho muito legal ter closer, porque os pacientes falam muita coisa pra ela que eles não falam, eles não, às vezes, conseguem falar pra mim. Você entendeu? Eu fiquei uma época na clínica, deu uns 2, 3 meses sem closer, eu já era acostumada a ter antigamente, mas ela ganhou bebê, enfim, eu não tinha me programado pra... Ela ganhou um bebê muito antes, eu não tinha me programado colocar outra pessoa no lugar. E eu e o Yuri ficamos fazendo esses fechamentos. E tinham vendas, sabe aquela venda que você tem certeza que aconteceu? Certeza, essa venda aconteceu, a pessoa falou, não, então eu vou dar uma entrada assim, só que daí lá na sala eu fechava desse jeito e depois, porque eu tinha a pessoa do comercial que entrava em contato pra ver pagamento, Sim. Gente, e daí assim, bum, a pessoa sumia. Porque pro profissional, às vezes a pessoa não tem coragem de falar, olha, eu quero fazer isso, mas eu tenho que parcelar muito mais que esse tanto que você falou. Eu quero fazer isso, mas assim, eu não consigo começar com tudo isso, igual você falou. Às vezes, eu, por exemplo, eu tenho um perfil um pouquinho mais acelerado que a Carol, né? Minha venda, Então, assim, às vezes a pessoa... Com a minha personalidade, às vezes ele não tem muito o paciente não tem muito essa abertura de querer falar alguma coisa, entendeu? Então eu vejo que às vezes tem coisas que eles não falam pra mim, mas eles falam pra close. Então, pro meu estilo ali, eu acho legal. E essa era uma objeção minha contrária, na verdade. Eu penso assim, nossa, eu gosto de fazer a venda comigo, porque aí o paciente, ele não vai ficar chorando 300 mil pitangas, tipo, porque às vezes o ser humano é assim, às vezes a gente pode, mas a gente quer sempre mais e mais e mais, facilitar, né? E eu tinha essa objeção de tipo, será que se eu colocar alguém, as pessoas vão querer cada vez mais, facilitar, mas vendo por esse lado... Sim. O que eu gosto? Eu gosto de, que nem, eu tô falando que eu gosto porque o Yuri faz diferente. Eu gosto de passar o valor,
Porque eu acho que quando a pessoa... Porque eu explico, tem a TV ali, né? Como se fosse aqui eu mostrando pro paciente. Eu explico o valor pra pessoa de acordo com o plano de tratamento. Sim, porque eu sim. falei tudo em cadeira, certo? Daí a pessoa chegou ali, eu falo, ó... Então aqui vai 1 ml de malar, eu explico isso aí. Mostrei o valor. Eu falo, olha, agora a forma de pagamento. Quem resolve tudo isso é a Nath é muito mais boazinha que eu, e agora você vai ver tudo com ela. E daí a pessoa vai lá pra sala da Nath. Eu gosto de fazer isso, porque a pessoa já vai entendendo o valor. Se a pessoa tiver alguma dúvida clínica, eu converso com ela. Então, assim... O que você achou? Vamos começar, vamos fazer tudo, a gente vai começar por algum lugar. Às vezes a pessoa já fala pra mim ali na hora. Joyce, eu queria começar com tanto, tal. Às vezes ela não tem essa abertura de falar. Sim. Então lá, a Natália já sabe que, por exemplo, se eu indiquei 10 ml, eu consigo ainda dentro de um full face chegar em 7, 8 ml. Então a Natália já baixa um pouquinho se a pessoa quiser. Tem que ter um closer muito bem alinhado. Muito Não, tem que bem, ter pra muito ela, bem. Na pra ela verdade, a saber Natália cortar sabe tudo. tipo, o que não é a necessidade do momento, A né? Natália sabe tudo. Já o Yuri, ele não gosta de falar o valor. O Yuri não fala. Vai direcionar Direto tudo lá. pra Natália, entendeu? Sim. Daí a Natália faz todo esse processo lá. Eu gosto de falar o valor porque às vezes o meu paciente já conversa comigo sobre, por exemplo, ele já vê o valor total, já vê por onde ele, enfim, quer começar e tudo mais. É igual a gente tava falando. Harmonização são valores mais altos. Eu acho que isso cada vez é mais presente na cabeça de todo mundo. Igual lente de contato, que é o que o Yuri faz, todo mundo vai sabendo que é um valor mais alto, entendeu? Uma coisa que não tem pra onde a gente fugir. É caro o produto, né? Então, não tem muito pra onde a gente fugir. Então, assim, a pessoa já vai sabendo daquilo, mas daí o Yuri prefere trabalhar desse jeito, porque o Yuri tem uma avaliação muito longa. São 2 horas de avaliação. Ele fala que ele não consegue embutir A parte do orçamento. a parte do dentro, orçamento, senão porque ele não Da tem problema nenhum de negociação falar. ali. Por muitos anos a gente não tinha pessoas que falavam, então era gente, né? Mas senão a avaliação dele fica muito extensa, entendeu? Porque daí se a pessoa quiser discutir valor com ele, daí demora muito, entendeu? Sim. Daí mais por essa logística, a Natália daí passa todo o valor. Daí geralmente a Natália fica uns 30, 40 minutos com os pacientes do Yuri. Entendeu? Pra Gente, explicar a tudinho. venda ela é uma eterna adaptação e uma insegurança. Porque, igual vocês comentaram, antes é uma insegurança, às vezes de um paciente masculino, às vezes de uma outra situação, né? E também essa adaptação. Ah, funcionou comigo assim, comigo funciona com closer, comigo eu gosto de falar o valor, já o meu esposo prefere falar de outra forma, né? Então eu acho que Às essa... vezes dentro da mesma empresa, Exato, tem de mais formas pessoas diferentes. funcionando de forma diferente. Né? Exato. Mas... Pode falar. Pode continuar. Não, o que eu ia comentar sobre o que a Carol falou, né? De ir conduzindo, entendendo também o que o paciente pode investir. E lá na clínica eu sempre faço isso também. Eu apresento o protocolo que eu vejo que é o ideal pra ele. Espero pra ele ver... Pra ver o que investimento, né? como que vai ser. Se ele sentiu que... Às vezes ele nem... Igual eu falei, porque com a gente, às vezes eu sinto que eles têm uma vergonha. E aí, às vezes eles não falam direto. Eles ficam, tá bom, então eu vou pensar. Às vezes eu falo, eu vou pensar. Ou não falo assim, aberto, igual eu falei que essa paciente falou, olha, eu achei que o investimento tá alto, eu não tava esperando isso. São poucas. Sim. Só que a gente, com o tempo, a gente vai sentindo, né? Na hora que a gente passa o Pela orçamento. primeira olhada. Pelo olhado, O pelo olho- engole seco. O olho você vê que ele vai assim no final da folha, só pra ver o valor total. Só pra ver o valor Chega- total. E aí a gente vai Bate conduzindo, seco. né? O que você acha? Era o que você esperava? Você estava esperando menos? Então, jogar essas perguntas também pra Sim. conseguir conduzir e ter planos B. Então, lá, eu tenho até uma fichinha que eu uso que é, na frente, plano A, daí eu passo. Aí, se ele titubeia alguma coisa, aí é o plano B, que é onde eu vou passar ali o meio do caminho, que eu sei que vai resolver. Igual a Joyce falou, de 10, eu consigo fazer 8. Então, ficaria melhor pra você? Ou então, e isso sempre alinhando as expectativas. Olha, dá pra gente fazer 8, mas vai ser um começo. Vamos estar Por começando, favor, repitam pro né? paciente várias vezes. Você já vai ter um resultado muito legal imediato, mas pode ser que daqui uns 2 meses você precisa de mais os 3 ml pra fazer. E aí eu tenho esse plano B, e aí que tá a importância daí da parte técnica da gente entender de processo de envelhecimento, Sim. de como cada região desempenha com a outra. Porque aí é daí que saem os protocolos pra gente conseguir fazer essas vendas mais assertivas. Então eu sei que se ela não vai poder fazer um full face, mas a queixa dela é o bigode chinês, eu vou fazer ali um malar, uma têmpora e o bigode chinês, pelo menos. Sei lá, uns 5 Sim. ml eu consigo Porque dar uma daí a gente suavizada. reduz
o ml, Sim. né? Porque o que eu vejo, assim, a gente tem que ser justo com o paciente, né? Sim. Não adianta assim, eu faço, meu ml é tanto, e se o paciente chora, eu consigo fazer tanto. Eu acho que isso a gente é injusto com os outros pacientes, porque a gente já precifica de acordo com aquilo que a gente pode entregar, com aquilo que é justo pra gente, que é justo pro paciente, né? A qualidade do produto que você tá entregando. Sim. Então, assim, quando a gente diminui, eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas assistindo o podcast não entendem, né? Quando a gente diminui a quantidade de ml, a gente tem que diminuir também a expectativa do paciente. Então, a gente está diminuindo aquilo que a gente está entregando, né? Sim. Não é diminuir valor e tudo mais. É diretamente proporcional. Porque tem clínica que é assim, né? Tem clínica que vai lá, você... Gente, tem loja que é assim, na verdade, não falando só mas tem lugar que você pega, a pessoa fala lá, sei lá, deu 5 mil. Mas vai, chora, a pessoa sai pagando 3 mil. Entendeu? técnica de ancoragem, Daí você né? que não chorou, você se sente enganado, né? Exato. A pessoa foi lá, pagou 3 mil e você que não chorou pagou 5 e daí fica o negócio, então quem é mais larápio ganha, entendeu? Então assim, a gente precifica de uma forma já justa. É lógico, por exemplo, lá na minha clínica, que eu acho que acontece com vocês também, quanto mais ml a pessoa faz, eu consigo um preço melhor. Por quê? Porque eu vou estar economizando tempo, eu faço de uma vez, é a mesma anestesia, o mesmo tudo, então eu consigo um preço melhor. Eu faço isso, mas não que assim, chorou mais, ganha vou reduzindo, você entendeu? E aí eu falo assim, que eu chego ali num limite e dependendo da expectativa da pessoa, do que ela precisa, eu prefiro a gente tentar negociar ao máximo a forma de pagamento do que reduzir mais. Então, igual, por exemplo, o bigode chinês, que é uma coisa bem difícil da gente tratar, né, pontualmente. Aí eu chego ali, olha, o que eu consigo fazer pra você é 6 ml. Se você não for fazer os 10, pelo menos 6 pra gente começar, é preciso. Sim. Menos que isso... Não vale a pena. Não vale a pena. Hoje em dia eu consigo ser bem sincera. Olha, não vale a pena porque você não vai ter o resultado. Você vai ficar triste, eu vou ficar triste, porque da mesma forma a pessoa... Seja 3 mil, ela vai investir 3 mil, não é barato, né? Sim. Né? E é aquela, né? Tem aquela trend que tá famosa na internet, é tipo assim, quando a doutora... Eu até gravei ela, não lembro se eu postei ainda, mas eu gravei. Que é tipo assim, a pessoa fechando a porta, a paciente saindo, a pessoa fechando a porta e marca o personal, marca a Nutri, marca sei lá o que, mas eu sou o segredinho. Paciente que gosta, na maioria das pacientes... A maioria não, acho que 50-50, te deixa no off, porque metade das pessoas que fazem procedimento gostam de falar que faz, e a outra metade não gosta de falar que faz. Sim. E aí ela te deixa no off. Mas pode ter certeza que se a pessoa sentar na sua cadeira, na sua maca, e fizer um procedimento que não chegar na expectativa dela ou que ela não gostar, ela não vai te deixar em segredo. Ela vai falar pra todas as amigas que não ficou bom. Sim. Então, além de não ter feito uma venda efetiva agora, você barra vendas lá na frente. Eu tenho esse posicionamento também. Eu falo assim, olha, se você não pode investir em tudo de preenchedor, vamos seccionar preenchedor, toxina e colágeno. Eu costumo fazer mais isso. Você não pode fazer os 3 de uma vez? Então tá. Então a gente começa com a toxina, depois a gente faz o preenchedor, depois a gente faz o colágeno. Do que faz 3 de preenchedor agora e não as, sei lá, 6 que eu passei. Então aí eu vou seccionando assim. Porque é aquela, né? Se diminui o investimento, tem que diminuir a expectativa. Mas às vezes o paciente não entende isso como diretamente proporcional. É que, na né? verdade, eu acho que o segredo é a gente fazer o paciente entender aquilo que ele precisa fazer, né? Ele precisa entender. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Eu tenho algumas pacientes que não são de Dourados, que às vezes fazem um procedimento comigo, mas, por exemplo, um botox, essas coisas que vencem mais rápido, elas vão fazer em outro lugar, né? Pra lhe manter até elas retornarem. Então, assim, eles precisam entender. Eu gosto, assim, que meu paciente, se ele sair de mim, ele for para outro profissional, que seja fora de Dourados, ele entenda por que ele começou a fazer aquilo. Não, Sim. eu não sei. Me falou que seria bom. Não. Por quê? Porque quando ele entende, se ele não entendeu o que ele fez e a Ana vendeu 3 mil para ele, se 3 mil não fez sentido para ele, 3 mil foi caro. Agora, exatamente. se ele entendeu o que ele precisava fazer e fez sentido pra ele, 10 mil é barato. Entendeu? Então, assim, o negócio é ele entender. É lógico que daí a gente corta pra preço, que às vezes a pessoa não pode investir 10 mil naquele momento, 3 mil, mas não falando disso, quando o paciente entende, é meio caminho andado pra gente, né? Eu acho que isso faz total diferença. E o que eu mais vejo é paciente que chega às vezes de outro lugar e a gente faz a pergunta na anamnese, né? Você já fez algum procedimento? Eu não sei, eu fiz tal coisa. Tipo assim, Eles não têm nem ideia. Nem ideia do que fez, do que colocou. E eu faço questão de Marca, explicar então. nos mínimos detalhes o que fez. Não sei se era preenchedor, mas eu fiz aqui, fez um pouco, tipo, totalmente perdido. E esses dias eu atendi uma paciente
que ela já vinha se tratando e ela estava disposta, tanto é que ela falou pra mim, Ana, eu quero que você faça um plano de tratamento pra mim, pra eu voltar, vocês vão me mandar mensagem, porque eu quero me cuidar. Só que ela tava fazendo ali um plano de tratamento, porque ela queria melhorar o bigode chinês, mas aí ela falou que fizeram um preenchimento, tipo, no malar dela, no bigode, aí ela fez tecnologia, ela fez bioestimulador, e ela tava achando que não tava dando resultado. Porque ela queria melhorar o bigode chinês e o Jaws. E ela falou que essa pessoa nunca tinha oferecido pra ela o Full Face com ácido hialurônico que eu ofereci. Sim. E aí, quando eu mostrei os resultados, né, igual a Cara falou, eu mostro o portfólio, né, ali os resultados, ela ficou, meu Deus, eu não sabia que dava pra resolver isso daqui. E eu tava achando, eu falei, não, se você pegar, você lá no início, que você começou a fazer esses tratamentos, com certeza, sua pele tá muito melhor, né, porque os bioestimuladores vão melhorar a qualidade da pele, a tecnologia. Você teve um resultado, mas não sobre aquilo que você estava esperando. Porque daí você fez ela entender. Daí E ela aí, nunca mais te na hora larga. que ela fez, e aí tanto é que eu propus, acho que foi 10 ou 12 ml, no fim a gente negociou, ela fez 8. Que eu falei, ela queria fazer menos. Ela falou, então vamos fazer só o bigode chinês. Eu falei, não vai te satisfazer. Vamos fazer 8, a gente negocia a forma de pagamento. Ela fez 8. Ela ficou tão feliz quando ela se olhou. Ela falou, meu Deus, meu contorno. Era isso que eu precisava. Nossa, eu não tava esperando. Então é Gente, tão legal, eu brinco né? que a primeira venda é a única difícil. Porque Sim. depois que a pessoa fez, não precisa mais, né? Assim, eu falo assim, às vezes eu escuto profissionais falando, eu tenho dificuldade em fazer as manutenções e tal. Gente, eu deixo tão explicado antes pro meu paciente que as manutenções são importantes e tal. Eles chegam, às vezes não tá na época de manutenção ainda. Ai, mais um queixinho aqui. Ai, mais um negocinho aqui. Porque eles amaram tanto aquele resultado, com o decorrer do tempo que vai saindo um pouquinho, eles querem manter, eles querem nunca mais precisar fazer aquilo tudo de uma vez. Então, assim, é muito bom. Eu quero desafiar vocês agora uma coisa, que não tá no script. Ai, ai, ai. Tem algum tipo de temperamento? Eu acho que a Lu já sabe dessa minha dificuldade, mas eu vou passar pra vocês. Não lembro se eu te falei. Tem algum tipo de temperamento que desafia vocês na hora da venda? Na hora de falar, ou vocês não observam muito isso? Eu acho que... Eu não observo tanto isso, mas eu acho que um temperamento melancólico, ele é um pouco mais difícil porque eu tenho muita dificuldade de cortar a pessoa. E aí acaba que aquela venda, ela se estende muito de tempo. E aí eu perco o time. Entendi. Porque aí a pessoa começa, tipo assim, chegamos na hora da venda. E aí a pessoa, então, mas é porque eu atrasei, porque aconteceu tal coisa. A pessoa começa a se emocionar. E eu tenho muita dificuldade de cortar a pessoa, porque minhas consultas é 1 hora e meia. E eu tenho essa dificuldade porque eu perco o timing da venda. Entendi. Então, eu acho que o temperamento é porque eu perco o timing. Então, um temperamento melancólico, eu fico meio assim, tipo, será que se eu cortar ela vai achar que Quando eu quando chega a pessoa, você já fala. aí eu... Vou me dedicar Já mais eu a essa tenho, venda. eu tenho dificuldade com as pessoas mais diretas, que são ali mais o colérico ali, né? As pessoas mais diretas, porque eu gosto de me explicar muito. Então, geralmente, as mais diretas, ela fala, eu tô explicando ali sobre o procedimento. Tá bom, doutora, mas vamos falar do orçamento? Mas vamos falar quanto que você tá falando disso aí? Tá bom. Mas eu quero fazer ela entender. Resume. Porque eu quero fazer ela entender, para que não tenha nenhum tipo dessas outras Tá questões que a gente fechando as falou. chavinhas, né? E eu falo, calma, a gente vai... Aí já me dá um... Calma, a gente... O gatilho de ansiedade A gente ativado. vai chegar lá, eu preciso te fazer... Não, mas vamos falar do... Tipo, aí são as pessoas que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Porque eu quero me explicar demais na consulta pra que tenha... Porque daí é o que você falou. E essa explicação faz parte do seu temperamento, de parte. você explicar e tudo mais. Mas disso que você falou, igual, das manutenções e tudo mais, eu já tive muita dificuldade. Por quê? Porque se você não alinha tão bem a expectativa ou não entrega o seu máximo, as pessoas não vão voltar. Sim. E eu já tive várias pessoas que eu não consegui alinhar essa expectativa e que acabaram não voltando. Sim. Então, é um aprendizado que a gente Sim. vai tendo com o tempo e cada vez mais eu vejo que eu tenho que ser assim, tintim por tintim na parte da E estética. eu falo assim, pra tudo poder- que a gente explica antes, na minha pós eu tinha uma professora que falava isso pra gente, na pós de Hoff. Tudo que a gente fala antes, a gente tá explicando. Precaução. Tudo que a gente fala depois vira Tá uma desculpa. desculpa. Eu Então, falo assim, muito isso pras alunas. essa parte da manutenção, vou ser muito sincera pra vocês.
os meus pacientes ficam chocados quando eu falo, como que eu explico a minha manutenção? Eu falo, olha, você está investindo 10 ml agora. Então, a sua manutenção, daqui 1 ano, eu gosto de fazer uma vez no ano a manutenção, daqui 1 ano vai ser em torno de 20% daquilo que você investiu. Então, a gente, 2 ml, a gente consegue renovar o seu full face. Só 2? Então, assim, os meus pacientes, eles amam a manutenção. Porque eles veem que se eles fizerem certinho, nunca mais eles vão precisar investir Vai manter o resultado. tudo que eles investiram. Daí, lógico que eu falo, a depender da idade, da necessidade. A gente pode, você tá em um processo de envelhecimento, a gente pode precisar de mais colágeno, a gente pode precisar de uma tecnologia, mas a manutenção do ácido hialurônico é isso. E eu sempre falo também que a gente pode ter outras ideias no meio do caminho. Sim. Às vezes a pessoa ela começa a se gostar tanto, que uma mandíbula que ela não tinha feito, ela quer fazer um pouco. Porque- Ali ela vai tendo outras Vai. ideias, Porque ó, a né? minha cabeça, dos probleminhas, eu já penso, se eu falar isso 2 e chegar lá, porque igual a gente você falou, a paciente envelhece, e chegar lá na manutenção e ela precisar de 4, ela já vai ficar tipo, oi! Então, foi o que aconteceu ainda com uma paciente minha que eu atendi essa semana. Ela fez, acho que em setembro, outubro, ela fez 7 ml. E ela voltou agora, eu indiquei 8. Aí ela ficou, mas eu achei que é porque você falou que a manutenção era menos, mas ela queria fazer mais coisas do que a gente fez da última vez, fora as manutenções. Então, assim, tem que deixar tudo muito... Alinhar, porque daí é o que eu falo pra paciente. Igual Daí você a falou, gente teve outras ideias. Então, No meio assim, também. é falar tudo. Pode ser, igual você falou, vai envelhecer, pode ser que precise de mais, ou outros procedimentos, ou que a gente tenha outras ideias. Então, é falar todo Eu costumo esse falar tintim por 50, tipo, tintim. metade. Falar, olha, se você Eu investiu também 10 falo ml, 50. você investe 5. E aí eu falo assim, olha, não deixa passar de 12 meses, porque se passa de 12 meses, você vai ter que investir a mesma coisa. Então, até 12. E Passou você? de 1 ano, O temperamento. Eu não te contei essa? Não, mas agora queremos saber aqui na mesa. Não, o temperamento que eu tenho mais dificuldade é o colérico. Eu sou uma pessoa colérica, então eu vejo que é meio que é difícil um Bater de colérico frente. atender um colérico, né? Não tem muita dificuldade, eu vejo de tentar me explicar demais, porque geralmente eu falo bastante, mas geralmente eu sou mais direta. Então essa dificuldade eu não sinto muito. Mas o colérico, eu tava conversando até com uma amiga de vendas esses dias sobre isso. O colérico, ele quer ele decidir. Ele escolher. É, bem E eu sou uma pessoa que o meu estilo de venda é assim, Carol, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. É isso. que E você eu precisa. decidi pra pessoa, entendeu? Quando eu fiz o curso de visagismo, que você fez também, eu comecei a reparar meu público. Então eu via que eu tinha muito melancólico. Que o melancólico, ele ama que a gente decida por ele. Sim. Como eu decido, ótimo. Meus pacientes falam assim, Yesa já se decidiu por mim, tô com a pessoa a Joyce perfeita. vibrando por trás também. Eu tenho muito fleumático, eu tenho muito sanguíneo, que gosta de falar muito igual eu e tudo mais. Mas o colérico eu não tinha praticamente nenhum. E daí eu comecei eu vejo quando a pessoa sente é colérica, eu já falo assim, vou precisar me dedicar mais, vou precisar entender mais o que eu vou falar. Esses dias eu tava atendendo um colérico, daí eu mostrei no 3D pra ele, era um homem. E homem às vezes é mais difícil ainda quando é colérico. sim. Daí eu mostrei no 3D pra ele o queixo, eu falei assim, a gente tá precisando de um queixo aqui. Daí ele falou, eu não acho. Daí eu falei não assim, tá vendo? eu falei assim, não. Não. Daí Perdi eu até já as vi, palavras. eu falei, ele é colérico e ele não vai... E daí o que assim, até com dicas e tudo mais de vendas e tal, eu estou tentando direcionar, mas é uma dificuldade pra mim. Deixar a pessoa decidir. Então, assim, eu dou opções, mesmo que eu dê, às vezes, a opção A, B e C, que seja quase a mesma coisa, a pessoa decide. Ela tem que sentir que ela está decidindo. Isso, é isso. Mesmo que não seja. né? E é o meu jeito. Esses dias eu fui tirar a sobrancelha, daí a mulher falou assim pra mim, Joyce, vamos fazer o buço também? E eu não tinha costume de fazer mais o buço, porque eu fiz a laser. Então, nunca mais fiz mais diz ela que tinha um pouquinho. Vamos fazer o buço e tal, não sei o quê. Daí eu falei assim, por quê? Ela falou, porque tá precisando. E era uma pessoa que nunca, quase, ela não foi isso. Ela falou assim, a gente tem que fazer seu buço. Então eu falei, a gente não tem que não. Não vou fazer, não quero. Então tá. Eu me senti assim, que ela tava dando uma invadida. E eu vi, gente, é meu lado colérico. Eu não gosto que decidam por mim. Entendeu? Se eu quiser Agora, fazer, eu faço. Não se vou... eu pedisse a opinião dela e ela falasse de um jeito um pouquinho mais assim, é o que eu tô treinando, entendeu? Então eu vejo assim, a venda, ela Sim. tem isso também. Quando a gente vai aprimorando melhor o jeito que a gente vai atender nosso paciente, a gente tem que falar a linguagem dele, né? Sim. Aprender a falar a linguagem do melancólico, do fleumático, do colérico e do sanguíneo. E eu acho assim, que não tem paciente ruim, né?
A gente que tem que se adequar na Exato. linguagem dele. Pra Exato. gente poder... Não é comunicação que a gente tava falando? A gente tem que se comunicar na linguagem dele. Sim. Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Mas eu tô tentando não decidir Sim. pelos colegas. Olha, eu acho, assim, falando um pouco do meu, que é diferente do de vocês, Aham. mas eu não sei se é bem um temperamento, mas pessoas que são autossabotadoras, isso acontece muito no que eu vou atender, porque a pessoa tá com um problema gigantesco, você pode dar o plano A, B e C, não, mas eu já fiz isso e não deu certo. Eu Coloca falo, mas desculpa como? em todos os planos. Talvez então, o fleumático e o esse- melancólico vão se colocar nessa Ali, posição esse de mais tipo de pessoa- vítima, né? Isso. Esse tipo de pessoa que se faz de vítima. Porque eu já olho assim, aí eu venho na minha cabeça tudo que eu já passei, tudo que eu tive que fazer, eu falei, filha, dá jeito. É. E aí eu vejo que ela não tá querendo, já é um tipo de pessoa que eu já não quero atender. Então, assim, eu acho que eu tenho um pouco desse lado colérico sanguíneo. É que pro que você faz, Tem isso como. é muito importante, É, né? nossa, Talvez conta porque o muito. que a gente faça, a gente decidiu pela É porque pessoa, é que a gente que faz, vai entregar o resultado pra elas, né? a gente que faz e ótimo. E geralmente são pessoas que amam o Sim. resultado, né? Agora, pro que você faz é Diferente. totalmente diferente. Eu já não- Porque Aí pra você ter resultados das suas alunas, elas precisam fazer. fazer. Aí já é, É um tipo diferente. de aluna, de pessoa que eu já não atendo. Por isso que eu tô fazendo um curso online, porque essas pessoas eu vou direcionar Toma. Sim. pro curso. Vai ajudar Consuma. muito. Exato, porque teve uma que queria, não, mas eu quero fazer, eu preciso da sua ajuda. Só que os nãos e nãos e nãos e não, e ai, não dá, mas não tem o que. Eu falei, ai, gente, eu... Sabe, assim, Não não, dá. tem, não tem tempo. Só que aí eu acabo me irritando meio que um pouco, eu tento dar uma segurada, né? Aí são as pessoas que eu acabo não atendendo, mas eu acho que eu consigo ainda fazer isso, porque eu preciso selecionar quem eu vou atender. Eu não sei se é o caso de vocês já dali na hora fazer muito isso. Mas eu acho que é mais selecionar, depende, né? Depende. Tem pacientes sim que a gente dá Com uma... certeza. Coloca Né? Não, dá um jeitinho não, de- essa daqui não serve pra mim, então vamos legal. tá, né? Esses dias Pensando. aconteceu uma situação lá na clínica que a paciente, ela... A primeira vez, assim, que isso aconteceu comigo, ela chegou na clínica e falou assim, eu quero passar por uma consulta com a Carol agora. E aí, tipo assim, eu estava fazendo outras Outras coisas. coisas. Ah, tá, que ela não tava agendada. Não estava agendada, eu não conhecia. Foi indicação de uma outra pessoa. E aí, de manhã, eu geralmente vou pra clínica, mas eu fico na parte da gestão ali, burocracias e não na parte dos injetáveis. É muito difícil eu atender paciente de manhã. E assim, pode ser só eu, mas assim, quando eu fico só na parte da organização, eu não tô look doutora injetora. Eu tô no look Carol, mãe que deixou o Zé Na brincando escola. na roda, na escola. Então, tipo assim, eu não tava pronta. E aí, foi a primeira vez que tinha acontecido, então eu não tinha conseguido alinhar, por exemplo, com o meu comercial, com as meninas que ficam ali na frente. E aí, a pessoa falou assim, não, eu quero ser atendida agora pela Carol, porque se eu não fizer essa consulta agora, eu acho que eu não vou fazer e tudo. Aí, a menina que fica lá na recepção, ela pensou, né, não vou perder essa Deixar, venda, a pessoa tá doida pra fazer, né, não vou deixar essa pessoa ir embora. Sim. Falou, vou conversar com a doutora, fica aí que ela vai te atender. Aguarde um instante. Aguarde um instante, chegou lá. Ela, não, porque ela falou, eu falei que a gente conseguia encaixar ela agora, porque a sua agenda tava super lotada, mas que você ia encaixar ela pra ela não ir embora. Eu falei, filha, não faz isso. Aí lá vai eu tirar os brinquinhos de emergência que fica, as maquiagens de emergência que fica, a chapinha de emergência que fica. E eu atendi a paciente tudo. A hora que ela sentou na minha maca, eu... paciente difícil. Na maca não, na cadeira. Eu falei, essa paciente é paciente problema. Porque ela chegou, sentou, oi, Já tudo bem, sabe, prazer, né? parará. Olha, porque eu fui em fulana, e aí eu fui em ciclana. Ai. E aí ela me falou isso, me falou aquilo, eu... Vamos fazer um botox? Acho que é só isso que você precisa agora. E aí eu falei assim, com certeza ela precisava de muitas coisas, mas... Você sentiu que não era. não é o paciente que eu gostaria de atender. Falei assim, vamos fazer um botox? Aí depois a gente pensa no que a gente vai fazer depois. Primeira vez, eu acho que eu nunca... Não pensei no depois da paciente, pensei só no botox. Ela realmente precisava de um botox. Botox é coringa pra todo mundo e... Sim. Um beijo E aí, um beijo. Eu acho que tem que valer nossa dor de cabeça, né? pelo amor. Não, imagina eu. Sim. Tem que valer E tem, muito. e tem paciente que é difícil, quando vem assim, muito reclamando de outro profissional, vem não sei o que, é lógico, às vezes teve uma experiência ruim, né? Às vezes tudo, mas assim, vem, principalmente eu vou ser muito séria pra vocês, paciente que vem com nome, sabe? Nome de outro profissional e porque lá, bababá. Eu escuto muito, às vezes, falando até de gestão dessa reclamação. Ah, eu ia em tal
lugar, eu detesto quando fala nome. Eu não gosto porque você pega de referência ali na hora que você tá atendendo. sim. Mas assim, eu fui em tal lugar, mas as meninas não me ligavam depois pra retornar. Então, às vezes, assim, vem reclamando não do profissional, mas do atendimento da equipe, Sim. entendeu? Porque e é ruim mesmo. Você vai no lugar, daí nunca mais a pessoa lembra Sim. de você, você vira um paciente fantasma. Isso aí é ruim. Mas a gente consegue sentir, né? Quando o problema é o outro lugar que ela estava, ou quando o problema é a pessoa. Eu filtro muito por como o paciente fica com a equipe ali na frente. Porque é natural que o paciente se porte dentro da sala com a gente diferente de como ele se porta ali na equipe. Exato. Né? É esperado e ok, é isso. Só que essa paciente, por exemplo, que eu falei, ela chegou de um jeito muito ríspido Doido com as meninas isso, lá né? na frente. Então são sinaizinhos que você vai colhendo e vai... Você sente. É. A intuição. que é totalmente diferente uma de uma mulher coisa- tem. É totalmente Mulher diferente de que, empreendedora mais. inclusive, já aconteceram dobro. outras situações, Sim. porque lá na clínica a gente tem 7 profissionais de áreas distintas trabalhando, né? Todas dentro da área da estética e saúde feminina, mas só a harmonização só eu. E aí acontece muito, a paciente, por exemplo, sai da Nutri e fala, será que a Carol conseguiria me encaixar? Porque a Nutri falou, eu emagreci, Eu já tô e aí eu aqui, comentei né? com ela que o meu rosto tá derretido. Será que a Carol consegue me atender? Isso Aí é comum, cenário né? Coisa Totalmente diferente. Essa É. paciente, ela, tipo, abriu a porta e falou, quero Carol. E tipo, eu falei, Isso acontece um pouco comigo também. Uma por conta também dos outros profissionais, que às vezes tá ali pra consulta e tal. E outra porque eu atendo um público mais terceira idade. Aham. Então, assim, é normal. Às vezes eles estão ali até pra consultar com o Yuri ou ali com algum profissional da clínica. Ai, será que a Joyce não conseguia dar uma olhada? E isso é muito típico da pessoa 50 a mais. Sim. Ela já quer aproveitar a saída de casa. Uma olhadinha. Às vezes é paciente de fora, Sim. sabe? Então já quer aproveitar, tá ali, né? E deve ser toda uma logística pra pessoa vir de novo. Então, assim, às vezes eu não consigo entregar ali, né, toda uma avaliação grande, extensa e tal. Mas, assim, eu sempre olho. Sim. Mas é o que você falou. É muito como eles se comportam na hora que eles estão pedindo esse atendimento. exato. Como Vai eles estão filtrando com, os sinaizinhos. como eles estão com a nossa equipe, né? A intuição, meninas, sigam sempre a intuição de vocês. Sim. E eu vou fazer uma perguntinha pra vocês, porque eu tenho certeza que vai ser valiosíssima pra quem tá acompanhando. Eu queria que vocês dessem uma dica de venda, mas não é uma dica de venda dentro do consultório. É uma dica de como trazer esse paciente pra dentro do consultório. Que não seria bem uma venda, mas seria a captação. Que eu acho que é isso que... claro que não era o objetivo de falar de captação, mas eu acho que a gente poderia A implementar... captação gera uma venda depois, né? Exatamente. Olha, ali na clínica eu trabalho muito... Eu vou falar dentro do meu contexto. Acho que se cada uma trouxer dentro do seu contexto, fica mais fácil. Mas uma das coisas que não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com a venda, mas que me ajuda muito na captação é indicação. Mas eu acho que isso funciona pra todo mundo. Mas no meu contexto, como é uma clínica voltada para atendimento de mães e eu tenho uma brinquedoteca com monitor, isso é uma coisa que me ajuda a captar muitas novas pessoas. Legal. Porque a ideia é sempre, puxa, eu não posso ir numa nutricionista com calma, eu não posso fazer uma harmonização com calma, eu não posso fazer uma massagem relaxante com calma, porque agora a gente tá com massoterapeuta, eu não posso fazer a minha sessão de terapia com calma, eu não posso cuidar da minha saúde sexual e íntima com calma, porque eu não tenho com quem deixar meu filho, não tenho rede de apoio, não tenho nada. Então tá, venha pra Clínica Love, que a gente tem um espaço Kids com monitor pra ficar com seu filho. Então, pra mim, dentro do meu contexto, que meu nicho é maternidade, isso é uma coisa que me ajuda muito. Não tem nada a ver com a venda especificamente, mas eu consegui implementar isso dentro da clínica porque eu percebi o que era importante pro meu nicho. Então, eu percebi o que era importante pro meu nicho. Se meu nicho é mãe, o que é importante? O filho. Nada mais importante na vida de uma mãe do que o próprio filho. Então, eu trouxe pra abraçar... Tipo, eu trouxe coisas que eu conseguiria abraçar o filho e automaticamente abraçar a mãe pra que isso me gerasse mais vendas. Então, assim, a Brinquedoteca é o auge da clínica, assim, é o meu lugar preferido na clínica, o lugar preferido das pacientes que têm filho na clínica, porque faz muito sentido dentro do meu contexto. Então, acho que de captação, uma coisa que tem me ajudado muito nessa minha nova versão... É o diferencial, né, Carol? Isso, É o seu diferencial. Exato. Comunicar esse diferencial. É a parte de conseguir abraçar o filho, porque as minhas pacientes são as mães. Até antes de eu falar o meu, eu queria comentar uma coisinha que eu já até queria falar antes, né? Sobre essa questão. Você falou da captação, mas como é importante todos que estão assistindo levarem em consideração tudo que a gente falou sobre vendas, porque eu lembrei de um dado que a gente estava analisando há um tempo atrás lá na clínica, quando eu estava, na verdade, no consultório ainda, que era que eu tinha as captações, as pacientes chegavam e sentavam na minha mesa e 50% eu não convertia. Na hora que a gente olhou esse dado, eu fiquei assim,
meu Deus, é muita coisa. Taxa de conversão é um Aham, ponto é muito muita coisa, importante por a isso se que é avaliar. importante. Mais do que ticket. Todo mundo fala de ticket, ninguém fala de taxa de conversão. Porque é muito importante. Eu não tinha essa questão ali da venda, de fazer essa condução. Então, tipo, hoje, pra mim, o paciente passar por todas as etapas, ele tá ali na minha cadeira e ele ir embora sem fazer nada, pra mim é uma das coisas que mais... Decepcionantes. Eu fico, meu Assim, Deus, meu Deus, o aonde que foi que eu me perdi, sabe? Eu fico, assim, muito preocupada. Hoje essa taxa melhorou muito, mas Porque como é... você viu esse dado. Sim, mas como que é importante, né? A gente... É olhando dados que a gente dados consegue. é tudo. E a gente organizar entender as que não adianta só a gente captar. Mas falando pela parte da captação que a Lu perguntou, algo diferente. Assim, claro, hoje a grande parte dos meus pacientes, eles vêm do Instagram. E é algo que a gente até fala, né? Como que eu faço tudo no orgânico. Agora eu comecei a impulsionar algumas coisas, que foi algo que a gente falou que chegou num momento, né, Lu, de eu começar a fazer. Então, desde sempre eu fiz tudo no orgânico. Então, as pessoas, elas me conhecem, criam um relacionamento e vão. Mas outra coisa, pra não ser clichê, que todo mundo já utiliza o Instagram, eu uso muito das parcerias. Então, fazer parcerias estratégicas com outras pessoas pra você captar novas pessoas, né? Sim. Então, assim, uma pessoa que faça sentido com você, seja, sei lá, uma psicóloga, uma manicure, uma cabeleireira, uma loja que faça sentido com o jeito que você trabalha, com os valores da sua clínica, firmar uma parceria com aquela pessoa de troca de Sim. pacientes Figurinhas. e clientes, de troca de figurinhas. É legal. algo que funciona bastante lá na clínica, com quem eu faço. E aí, cada parceiro Vou você anotar vai... o nome de uma boa parceria que eu pensei agora. Muito obrigada, É, amiga. insights. Eu adoro esse E podcast. claro, assim, não tem como eu falar, o que a gente oferece? Cada parceiro, você vai oferecer alguma coisa. E lembrando que tem que ser bom para ambas as partes, né? Parceria é isso. É bom para você e é bom Sim. para mim. Sim. Então, Ganha-ganha. Ganha-ganha. Só que é importante a gente pensar nessas coisas. Eu até fiz uma mentoria uma vez e ele falou, enumera aí, já coloca na cabeça todas as pessoas, tenha pelo menos 10. Eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas aí, aos poucos, a gente vai Sim, vai conseguindo. conquistando, né? E conversando. Mas a questão das parcerias, eu acho que é uma boa para a questão da captação. E você, Legal. Joyce? Até só finalizando o que a Ana falou, que você falou da taxa de conversão, né? Eu sempre olho também essa taxa de conversão ali durante o mês de cada profissional, porque assim, não tem como olhar geral, né? A gente tem que olhar ali de cada profissional. Mas sabe uma coisa que abriu minha mente também diante da taxa de conversão? Na minha cabeça, eu sempre achava que a gente tinha que converter todo mundo naquele mês. Era assim, o ideal, né? A gente, não vai acontecer, mas é o ideal. Mas uma consultoria de vendas que eu fiz, que tá comigo até hoje lá na clínica, eles me mostraram a importância da quantidade de vendas em aberto também. Que essas Nossa, vendas em sim. aberto, elas são importantes para começar o próximo mês, e elas são importantes para várias coisas. Porque se a gente tá, vamos supor, a gente fez 3 avaliações e a gente tá com essas 3 avaliações para fechamento, se a gente tem nossas metas, enfim, tudo isso. Se elas fecham no dia 30, é diferente delas fecharem no dia 1. Você perde aquilo lá e vai pro dia 1 e muda totalmente. Sim. Então, a importância pra gente... São os indicadores, né, que a gente falou. A importância da gente olhar a quantidade de avaliações que você tem que ter em aberto pra você conseguir chegar naquele faturamento que você quer também, né? Então, hoje na clínica eu acompanho muito isso. A quantidade que eu abri de avaliações. Por quê? Porque se eu não tô com uma quantidade boa de avaliações realizadas, Você vai o ter que problema tá captar. na problema tá na captação. captação, entendeu? Então, por quê? Agora, se eu tô com uma quantidade boa, às vezes até a gente tem que se preocupar daí assim, tá, daí o faturamento tá baixo, a quantidade tá boa. Então, a gente tem que analisar por que não tá fechando, a taxa de conversão tá baixa. Mas olhando tudo isso, Sim. é onde a gente consegue fazer essas captações. Eu tava na clínica mês passado com a... Como é que fala? Com o ticket médio alto, muito aberto, muito alto a parte de Orçamento de avaliações e avaliações em aberto, só que o orçamento, o faturamento não estava alcançando ali. Então, a gente analisou um problema e a gente fez uma alteração em cima daquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, e daí a gente conseguiu corrigir isso antes do final do mês. Que é o ideal, né? Olha os indicadores. Isso, então assim, hoje eu tenho esse olhar muito para os indicadores. Eu olho assim, todos os dias. Eu tenho uma planilha de indicadores que um dashboard ali, todos os dias eu olho para entender o que tá acontecendo. E essa parte até de orçamentos em aberto, falando de vendas, né? É legal a gente também
ser flexível, né? Porque antes eu já fui numa fase... Eu já entrei nessa fase onde eu já disponibilizava todo tipo de desconto possível. Depois eu entrei numa fase onde... Quer fazer comigo é isso, ou é no senão Pix vai em embora, 2 vezes. entendeu? E hoje eu vejo que eu sou mais flexível. E aí, quando você tem esse olhar, você pode pensar em estratégias de Sim, como fazer para com resgatar certeza. essas pessoas. E que é muito mais fácil do que você ficar ali se matando para captar novas, né? Exato. Então, assim, sei lá, você Fidelizar tá é a num melhor mês coisa. ali que tá assim, você tem 300 orçamentos em aberto, aí tá se matando pra... Pegar novos. Pra patrocinar um negócio. Pra chamar novos, em vez de chamar aquela que já esteve ali na sua cadeira, né? Oferecer uma proposta irrecusável pra ela. Os indicadores, a melhor coisa. Eu vou dar até uma dica que eu acho que vocês já devem fazer, mas como eu atendi muita gente que não tinha nenhum sistema de agendamento, a gente tá falando nem da parte de orçamento. Tenha um sistema de agendamento com a parte financeira junto. Sim, Porque jogar o orçamento pro sistema para você analisar orçamentos em aberto, orçamentos aprovados, porque fica naquela ânsia de, meu Deus, tenho que captar mais pessoas, mas quando a gente precisa fazer um recálculo de rota para bater meta, Sim. o ideal é aquele paciente que tá com o orçamento em aberto. Aquela pessoa que já foi até você. E ali é a hora de você entrar com uma estratégia comercial para aquela pessoa, né? Uma coisa que eu pensei, assim, ainda dentro do que vocês falaram, é que essa semana, eu sou muito feliz com a equipe de marketing que eu tenho. Já tem 1 ano e pouco que eu tô com eles, eu gosto muito deles. Só que aí essa semana, a gente foi o cliente de uma... como que chama? De um recall. Uma equipe que eu tinha entrado há muito tempo atrás, quando a gente foi fazer aquele curso lá, junto em São José. A equipe de marketing, a gente entrou em contato, você entrou em contato aquela vez, vamos conversar? Vamos, por que não, né? Vamos conversar. E agora eu não converso mais com ninguém, porque eu já entendi que eu sou o tipo de consumidor que o capitalismo adora. Eu sou completamente emocionada, completamente emocionada. Tudo que é de decisão eu trago o Marco. Dá 20 minutos? Quero agora. Exatamente. Falei, amor, você vai participar dessa reunião junto comigo? Não precisa. Mas você vai. Você vai, já coloquei na sua agenda. Aí, beleza. Durante a reunião, eu na minha cabeça, gente, eles são maravilhosos. Eu quero, e eu achei incrível. Aí acabou a reunião. Aí o cara ainda perguntou, não, o que te impede de fechar agora? Eu na minha cabeça, nada impediria. Que bom que eu mutei meu microfone. Deixa a minha equipe de marketing vendo isso. Eu adoro vocês, gente. Foi só um momento de fraquejo aqui. E aí eu na minha cabeça, nada impede de eu beijar com eles. Aí o Marco, não, assim, eu entendi, eu achei muito legal, mas eu não sou o tipo de consumidor emocionado. Antes de tomar uma decisão, eu penso muitas vezes. Então, se eu for fechar com vocês, e aí ele falou assim, sendo bem sincero, eu acho que eu não vou fechar, eu precisaria de mais contatos. E eu fiquei pensando, cara, tem muita paciente que é assim. Ela quer fechar, mas ela não fecha de momento. O Marco, cara, ele pode ver, assim, 10 vezes aquela coisa. Ele só vai comprar quando ele tiver muita certeza e dificilmente ele tem certeza na primeira. O Marco é a pessoa extremamente racional. Tipo assim, ele tinha prós e contras. Depois eu lembro dos contras. Vamos pensar só nos prós agora. Se a pessoa lembrar meu nome, eu já fico, ai, meu Deus, essa pessoa lembra de mim. Conectou. Por isso que é importante o que a Joyce falou de sentir o paciente. Exato. Né? Como... A venda é diferente. A venda tem que ser cada diferente vez. de acordo com o perfil de cada um. Tem um que vai precisar de se validação senta uma de outra Carol, pessoa. é diferente o jeito Sim. que... Porque eu vou te falar, senta Carol, um Marco. às vezes você fala assim, ai, mas eu sou emocionada, eu compro mesmo. Mas às vezes tem um perfil que não te cativa. Às vezes tem um perfil de profissional que não te cativa. Você fala assim, eu compro tudo de todo mundo. Não, mas às vezes se é uma coisa que a pessoa não pega ali no seu feeling emocional, ela também não te cativa, entendeu? Eu compro muito, mas assim, sou casada com um bancário, ex-bancário. Então, R$2 tá computado na planilha. Eu então, acho que eu vou testar. Eu compro muito, mas eu sou consciente, gente. Eu vou testar se eu tô boa tentando vender pro Marco, entendeu? Amiga, Vamos chamar ele lá. Descobri um perfil que eu tenho que eu vou testar com ele. Marco, você compraria dele chegando no final? Nossa, eu sou a pessoa que tem vergonha de falar, não. Eu como consumidora mesmo. O Marco é um perfil totalmente diferente. E aí, eu fiquei pensando nisso depois dessa reunião. E aí, depois que ele me falou os prós e os contras dele, eu falei, nossa, ele tem toda a razão. Por que eu queria trocar? Eu nem queria, tipo, nem precisava trocar. Mas, porque a paciente, ela também é desse lugar, né? Às vezes ela quer, e não é nem tipo assim, porque ela não confiou em você, mas é porque ela tem um perfil de que ela leva pra casa, ela pensa, ela fala com o marido. E tem aqueles momentos, nossa, meu marido, que esses dias aconteceu isso. Foi a primeira vez, inclusive, que eu liguei, tipo assim, falei com o marido pelo telefone, nunca tinha acontecido. A paciente, não, eu quero muito fazer, mas quem paga é meu marido. E ela tava, tipo assim, muito afoita, ansiosa, ela não conseguia falar com o marido. Eu falei, quer que eu fale com ele?
Eu, na minha cabeça, não. Meu por Deus. favor, não aceita. Ela, ai, você falaria, doutora? Eu, falaria, claro. E aí eu conversei Eu com adoro ele. quando as minhas pacientes levam o esposo junto. Então, mas quando tá junto, beleza, mas pelo telefone eu nunca tinha tido essa experiência. Falei com ele, não, olha, dá, ele, tipo, 20% no Pix. Eu não consigo 20% no Pix, não tem como. Aí a gente conversou, beleza, fechamos tudo. E aí, tipo, tem essas pacientes que querem fechar na hora, mas dependem de uma terceira pessoa. Tem a paciente que quer fechar na hora e fecha na hora, e tem a paciente que entende a necessidade, mas não quer fechar na hora. Ela quer pensar, quer esfriar a cabeça, quer pensar aquilo com calma. Em algumas coisas eu sou assim. Sei lá, a escola do Zé, eu acho que eu visitei umas 6 escolas. Levei todas pra casa. Eu já tinha minha preferida, mas, tipo, no fim nem coloquei na minha preferida. Então, assim, existem momentos e momentos. E a gente precisa entender o Sim. feeling do paciente, porque senão você... Ó, talvez minha dica de venda seja essa. A parte de contornar a objeção logo no começo. Então, assim, quando a gente contorna logo no começo, eu vejo, assim, que mulheres, às vezes, dependem de maridos, não só financeiramente, Sim. mas, às vezes, a aprovação é uma coisa que vai Sim. O apoio mudar ali, o né? rosto, que Sim. vai, né, que vai ali trazer uma mudança, alguma coisa, às vezes elas têm medo, alguma coisa. Porque, Então, querendo eu ou não, a gosto. gente busca pra melhorar a nossa autoestima, mas Sim. também Se pela autoafirmar, aprovação né? dos Claro. outros, né? Sim, e isso é uma coisa que eu tento contornar não no começo da minha avaliação, a gente contorna no telefone. Então, a Maria Clara, que faz essa captação pra mim, ela já fala: ai, Carol, você vai vir aqui, quer trazer seu marido? É um padrão da Zurich, quando os esposos acompanham, eles gostam e tudo mais. Por quê? Porque, assim, a gente não tá ali pra mostrar o real valor daquilo, Sim. o que vai mudar na vida da pessoa e tudo mais. Se a gente mostra o valor pra quem não é a pessoa que faz o fechamento, Não adianta. Não isso não adianta. Sim. Então você gastou todo o seu português, daí a pessoa vai chegar em casa com uma pastinha bonita, Tá com toda orçamento, empolgada. toda E ela não vai empolgada. saber passar a mesma confiança e E você vai bater o olho só no conhecimento valor. que você passou. Daí você acha que o homem às vezes vai olhar ali um botox, não sei o que, E não sei o vai que, olhar- vai entender aquele valor? Não vai. Nada. Então, assim, eu tento já ali. É importante pra você. Daí tem mulheres parecidas comigo e falam: não quero que meu marido vai, não. Eu quero ir sozinha. Eu passo isso sempre pra Maria Clara. Mulheres que são mais coléricas, às vezes sanguíneas, até assim, não se importam muito com isso. Às vezes a mulher entende que ela, por exemplo, é lógico que dependendo do valor, eu tenho que consultar o Yuri. Mas eu tenho as minhas coisas que eu consigo definir sozinha. Eu já sei o que eu posso fazer sozinha. Eu, numa consulta estética, não levaria o Yuri, entendeu? Porque o Yuri seria o marido que ficaria ali na hora. Não precisa disso, não. Não, faz isso não, faz isso isso não. Então, assim, Eu também acho que não eu levaria o queria Marco, não. decidir o que eu queria e tudo mais. Poderia conversar com ele em casa antes e tudo mais. E definir ali na hora. Mas, mulheres, então, que definem por si só, elas não vão ligar pra esse tipo de pergunta. Sim. Carol, quer levar o Marco e tal, não sei o quê? Não precisa. Agora, mulheres que querem, se sentem mais à vontade levando o marido, elas vão ficar mais tranquilas, porque elas vão falar assim, já é um padrão da Zuri. Um ponto de Entendeu? segurança, né? Já é um padrão, então não tem problema eu levar ele, então eu vou levar e tudo mais. Né? Quando os meus pacientes são de fora, muitas vezes os maridos estão esperando no carro. Sim. Daí a gente já fala, não, fala pra ele vir junto, tal. Por quê? Porque ele participa daquilo. Sim. E, gente, é uma coisa, eu penso assim, é igual quando vai comprar um carro. Não é uma coisa, assim, muito barata, não é uma coisa assim que vai mudar ali, às vezes, um plano. Sim. Eu tenho uma paciente que chegou pra mim ontem e falou assim, doutora, eu só não fecho, porque ela veio pro retorno do Botox, ela já tinha fechado o Botox. Ela falou, só não fecho porque eu combinei com meu marido que a gente ia trocar de carro. E já é uma coisa combinada. Eu falei, então, vamos trocar de carro. E daí depois a gente vai ficar com o rosto Vamos bem deixar bonito pra andar com o carro organizado. novo. É. Mas troca o carro primeiro, já é um combinado de vocês e tudo mais. Então, assim, São como coisas que às vezes são pensadas, né? às vezes, o marido olhando ali na hora, a felicidade, porque, gente, essa menina, na hora que ela viu 3D, ela ficou que ela é bem sanguínea. Ela pulava naquele meu sofá. Que legal. Nossa, eu com esse queixo, meu Deus, eu achava que eu não precisava, mas eu com esse queixo, não sei o quê. Às vezes o marido, é lógico que eu não sei o que é mais importante nesse momento pra eles, mas às vezes o marido, na hora vendo a felicidade dela, ele pensaria assim, eu acho que isso Quantas vai dá ser pra mais fazer pra ela? importante do que o carro. Porque às Ou vezes então, é uma às questão vezes, de 2, tentar, 3 meses, 4 meses, inverter a ordem. Às vezes, se ele visse isso, seria, mas às vezes em casa ela não quis interromper um plano já deles. Sim. Não quis não sei o quê. E eu tenho muito esse perfil de não insistir pro paciente. Aquilo lá foi uma coisa combinada entre eles. Mas você entende? Que Às vezes legal, ele assim, vendo. montado isso, né, pra às você vezes ele saber. vendo a felicidade, ele falaria assim: bom,
Vamos esperar mais 6 meses o carro. Deixa eu ajudar a minha esposa a realizar esse sonho, entendeu? Então, assim, é uma coisa pedir um limite que... a mais no banco. Essa quando o paciente marido que eu tá liguei pro junto- marido foi a mesma coisa. Ela, tipo, tinha se estruturado pra fazer um botox só, que o marido tinha topado, digamos assim. E aí ela ficou muito feliz, e ela queria fechar mais coisas, e ela falou, vou falar com meu marido. E aí o marido falando com ela tipo, nossa, eu vou ficar linda. Aí ele falou, tá, amor, pode fazer. Você vai ficar feliz. E eles estavam mudando de apartamento, casa, não me lembro agora. Então é isso, às vezes. É isso, Mas aí isso... que a gente chega no ponto, né, de indo pro encerramento, de que a venda não é empurrar ou convencer alguém, mas é trazer essa clareza, entender como que tá o momento de cada paciente, porque igual a Joyce falou, dentro da nossa área são coisas que são valores que impactam, né? Sim. Então, mostrar com clareza aquilo que você quer proporcionar para a pessoa e fazer ela entender se aquilo é de fato uma prioridade para a vida dela no momento Que ou às vezes não. vai impactar um plano dela, Sim. né? Ela já tá, às vezes, pensando, daí ela foi ali numa consulta, enfim. Então, eu acho essa clareza é muito importante. A gente falando finalizando, assim, a minha parte de relacionamento, né? Com o paciente. Eu vejo muito assim, a venda acaba na hora que a pessoa vai lá e assina um contrato, né? Então, ela fez tudo, ela assinou um contrato, a venda acabaria. Mas o relacionamento começa ali. Sim. A partir do momento que ela fez o pagamento, assinou o contrato, daí ela entra para sua sala para realizar o sonho dela. Ela vai construir toda uma história junto com você, né? Eu vejo tem pacientes que eu tô aí há 4, 5 anos construindo uma história com ela. Sim. Então, assim, como já melhorou. Eu atendi ontem uma paciente que ela falou assim pra minha auxiliar, que minha auxiliar não tá comigo há tanto tempo. Daí ela falou assim, menina, você não sabe o jeito que eu era. Eu tô assim, maravilhosa, nossa, minha pele hoje é assim, tá. Então, assim, é muito legal quando a gente cria esse relacionamento. Isso é fidelização. A gente tá numa cidade pequena. Sim. É uma cidade que boca a boca é muito importante, né? Então, acho que o principal é isso. Quando a pessoa fala assim, esse sistema de indicação que a gente tava falando aqui, que é comum, né? Muito importante. A gente já falou em outros podcasts também, né? Sistema de indicação. A hora que alguém pega e fala assim, a pessoa é fiel à Ana, daí a amiga fala assim, vai lá na Ana, que a Ana, nossa, a Ana faz isso, faz aquilo. A pessoa vai com muita confiança, porque a amiga dela, assim, é fiel a você e tudo mais. Então, assim, eu falo que esse relacionamento, eu acho muito importante. É muito mais que um resultado. Uma pessoa que você tem relacionamento e ela chega com uma olheira inchadinha, que a gente sabe que é normal após um preenchimento de olheira, ela vem desarmada. Ela vem, ai, doutora, ela até vem às vezes falando isso. Eu sei que é normal, por quê? Porque ela confia em você. Às vezes ela nem sabe que é normal, mas ela confia em você. Eu sei que é normal, mas aqui tá ficando um pouco inchado, tá. Então, assim, esse relacionamento, isso aí é um problema lá no chão. Agora, se você não criar um relacionamento, que a gente sabe que existe muito, né, gente? Existe muito Nossa, isso. demais. Não tô falando de Dourados, tô falando de todos os lugares. Enfim, qualquer área aí. Chega, faz e tchau, e a pessoa não sabe mais, te vê na rua, nem sabe que te atendeu. Então, assim, essa parte de falta de relacionamento, isso trava demais. A pessoa chega armada daí com qualquer problema que possa acontecer. E problemas acontecem, né? É normal. E, Carol, eu sei que você tem uma dica boa de venda pra passar aqui pra nós, pra gente poder encerrar. Cara, eu acho que a gente conversou sobre isso quando nem era Hofcast, era só mesa de negócios. E acho que foi o primeiro jantar que eu fui com vocês. Que foi até o que você foi. O primeiro que eu fui. Isso, foi o primeiro já que você tinha foi. o projeto e a gente foi. E eu uso muito a técnica de sanduíche. É tipo, a minha mãe falava muito isso quando eu era criança, que é morder e assoprar. Você morde e depois você assopra. A técnica de sanduíche é, você elogia a pessoa, você fala o que tá errado, e você fala como você corrige, como você vai trazer um benefício. Então, como que eu costumo fazer nas consultas? A pessoa falou tudo que incomoda, eu falo, olha, você tem um olho muito bonito, só que a sua olheira, ela tá muito funda. Então, a gente precisa preencher ela pra valorizar o olho bonito que você tem. Em nenhum momento a pessoa se sentiu atacada, porque eu acho que muito dentro da área da estética às vezes a gente fala uma região, uma coisa é a gente falar de uma região que a pessoa já trouxe, e outra coisa é a gente falar de uma região que nós, como profissionais, sabemos que tá interligado com aquilo, mas a paciente não trouxe, de você instalar uma insegurança na cabeça da pessoa que antes não tinha. E eu já fiz isso algumas vezes, né? Principalmente no começo, sem usar essa técnica de sanduíche que eu falo, que era tipo assim, a pessoa falou tudo, eu falo, mas e o seu nariz? A pessoa, meu nariz? Meu nariz é lindo. E a partir disso, a pessoa odeia o nariz. Criou-se um problema. Criei, instalei um drive na cabeça da pessoa. Instalei um drive na cabeça da pessoa. Hoje eu faço diferente. Como que eu falaria? Por exemplo, a pessoa falou tudo.
E aí eu vi que o nariz da pessoa não é bonito. O que eu falo? Assim, nossa, você tem um perfil muito bonito, o seu queixo e o seu lábio estão num tamanho muito bom. Só que o seu nariz não tá tão retinho quanto ele poderia estar. Então, pra gente valorizar mais ainda esse perfil bonito que você já tem, a gente podia empinar ele um pouco. Pronto, a pessoa não se sentiu atacada, ela se sentiu acolhida. Eu acho que isso é uma das coisas que mais funciona pra mim. Quando eu preciso, principalmente, abordar uma outra região que a pessoa não trouxe, mas eu, como profissional, sei que é bom pra ela, né? Analisou ali. Exato, que é o diferente do empurrar, Até é porque indicar. não é uma mentira. Não é uma Você mentira. pega qualquer pessoa, vai ter pontos positivos no rosto e tem Sim. pontos negativos. Então você não tá inventando que aquilo lá é legal só pra você poder indicar alguma coisa pra ela. Não, ela vai ter pontos ali que interligam que são legais. Exatamente. E é por isso que é importante a gente ter esse olhar atento também, né? E não ir pensando somente na No lugar, venda sim. e, tipo, na venda, no valor. Não, no momento que você tá ali, sim, você quer fechar uma venda, mas é igual a Joyce falou, é o relacionamento, é o cuidado, é uma pessoa. Então, essa parte de você humanizar o máximo possível, né? É importante pra exatamente conduzir a venda. Então, você ter esse olhar atento e não ficar só focada no nossa, vou vender, vou fechar. Até porque a gente vende, a gente fica feliz, mas a satisfação e esse relacionamento da Com pessoa é o certeza. que enche, assim, é muito gostoso. É mais do que, porque às vezes a gente vai vender e vai ter paciente que, nossa, não vai gostar, não vai querer, né? Então é Sabe uma muito coisa que eu falo muito para as meninas lá na clínica? É a venda, vender mais é diagnosticar melhor. Então, assim, às vezes a gente não vende muito para uma pessoa porque a gente não soube diagnosticar muito o que ela precisava fazer. E diagnosticar melhor, a gente tá sendo muito honesto com o paciente, né? É lógico que a Carol falou, a gente não vai colocar pelo em ovo, a gente não vai drive na cabeça da pessoa. indicar coisas assim que ela nem vê, né, uma dificuldade, nem vê um problema naquilo. Mas a gente diagnosticando melhor, a gente consegue vender mais, porque a gente consegue analisar ali o rosto num todo e indicar mais melhores coisas pro resultados, paciente, né? Então, Nossa, isso acontece muito comigo, inclusive no nariz, que foi o exemplo que eu usei. Porque quem tem um nariz... Vamos normalizar a palavra feio aqui. Eu tenho lugar de fala. Meu nariz era muito feio. Tenho lugar de fala. Então, quem tem um nariz a gente feio... vai pôr os antes aqui, as pessoas vão olhar tudo isso. Quem tem um nariz feio sabe que precisa corrigir o nariz. Sim. Então, você não cria uma insegurança na pessoa. Mas tem gente que tem um nariz bonito, mas que tem um potencial gigantesco. de ficar maravilhoso. E eu sou extremamente apaixonada por nariz. Nariz é, assim, de todos a região que eu mais gosto de fazer. E acontece muito quando eu tô fazendo um full face na pessoa e eu falo assim, a gente já tá fazendo tudo. Eu posso dar uma empinadinha no seu nariz porque eu acho que você vai gostar. Nossa, meu nariz, nunca tinha pensado. Falei assim, eu acho que vai ficar muito bonito. Qualquer coisa, se você não gostar, depois a gente pode remover, não tem problema. Mas eu acho que você vai adorar. A pessoa volta no dia do retorno, a olheira com bolsa quilométrica que ela tinha reclamado, é a terceira coisa que ela me fala. Porque a primeira é o nossa, nariz. o meu nariz ficou muito bonito, né? Eu falo, viu? Nariz Confia e em boca é mim. o que eles mais falam, né? E dá pra usar a técnica do sanduíche pra tudo. Tipo, nossa, você tem um arqueamento de sobrancelha muito bonito. Só que quando você faz a expressão, enruga muito. Vamos fazer um botox, porque você vai valorizar o arqueamento sem deixar enrugado. Então, você consegue usar pra tudo, de uma forma que você consiga ser humana, que você consiga ser acolhedora, mas você também consiga vender, porque é o que A uma gente empresa consegue precisa. usar a técnica do sanduíche com o marido em casa. tudo. Eu faço direto. Você entendeu? Eu Então, usei esses dias que eu queria ir num plano Fica a de dica pra salão. você. Fui num plano de salão e eu falei assim, amor, eu preciso fazer um negócio. Porque você esses dias falou que eu tinha que fazer alguma coisa pra facilitar mais a minha vida com o meu cabelo, porque toda hora eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Eu achei um negócio lá no salão que eu vou ter que pagar um plano, mas vai agilizar muito a minha rotina, eu vou conseguir mais cedo pra clínica. Eu usando a técnica do sanduíche com meu marido. Resumo, deu certo. Deu Ele pagou pra certo. mim. Me deu de presente induzido. Desse jeito, olha lá. Mas é isso, né, Funciona. gente? É isso, meninas. Arrasamos mais uma Eu vez, acho que esse foi tudo. o episódio que a gente mais deu dica prática. Sim, Tipo assim, eu acho que foi o mais amanhã longo, elas já inclusive. conseguem colocar em Implementar prática. tudo isso que a gente falou. Sim. E arrasar nas vendas aí, né? Isso mesmo. Arrasou. Então a gente aproveitou pra falar nesse episódio que a venda não é empurrar, é um direcionamento. Sempre vocês vão acabar se sentindo
um pouco mais com dificuldade em alguma coisa nova. Mas não, Deslocada. exato, mas não é impossível de aprender também. Que é uma construção, né? Todo mundo aqui Exato. falou fases e momentos que também ainda temos inseguranças, mas é uma construção. Mas o Exato. cúmulo é Chega a lá. síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não Ninguém, façam gente. isso, vai ter A que gente aprender. é bonita demais pra ter síndrome de Gabriela. Se você Exato. nasceu assim, você pode mudar. Ninguém Claro. precisa morrer do jeito que nasceu. Hoje em dia, 90% muda. É mudável. Perfeito. E a gente encerra o nosso 5º episódio da nossa primeira temporada também, meninas. Ai, que tudo. Que temporada. Foi uma delícia. Sim. E a gente recebe muitos feedbacks positivos de vocês também. E com certeza vamos ter esse hiato aí pra voltarmos com mais força. Então, Sim. sigam as nossas redes sociais, né? Fala aí pra eles qual Vamos que é o deixar nome. nas descrições. Ah, tem o O Hofcast. Hofcast Isso. no Instagram Isso. e o Hofcast No TikTok. no TikTok. Se inscreva no canal, sigam nossos arrobas também, que a gente vai deixar aqui embaixo pra ficar de olho quando estaremos de volta. Última dica, consumam aquilo que vocês vendem. Então, se é harmonização, faça a harmonização pra vocês entenderem Aqui a câmera, gata. pra vocês Eu falo entenderem isso pra como todas as alunas. Pra como que vai dar harmonizar, certo. você tem que ser harmonizada. Exatamente. Arrasamos. Ai, meninas. gente, eu adorei essa temporada. Foi muito boa. É isso. Tchau, gente. Beijo. Até daqui a um tempinho. Tchau.